Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Arcura Quântica. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa história, um pouquinho sobre a minha história, como eu cheguei até aqui e como a Arcura tem feito diferença na vida das pessoas. Então, Gi, nós escutamos, né, muito hoje em dia falar da Arcura, né? E muitas pessoas às vezes não entendem o contexto, né, como tudo isso aconteceu lá no início. Você comentou uma vez, né, que aos 40 anos você já estava pretendendo parar, né? Você começou a trabalhar muito cedo, né, com atendimento de pessoas. E você tinha esse plano, né? Conta um pouco para nós como que a Arcura surgiu em meio a esse planejamento seu, né, que era de encerramento de carreira, e a Arcura acabou nascendo nesse meio termo aí. Como que foi? Então, eu acredito que desde muito jovem, né, eu saí de casa com 12 anos de idade. Eu sempre fui muito protegida, muito acolhida, assim, pela espiritualidade, né? Então, foram 28 anos trabalhando, atendendo pessoas, né? Graças a Deus, consegui alcançar algumas metas e objetivos que eu tinha, de vida, propósitos, enfim, financeiros, inclusive, né? E eu sempre falava que nos 40 anos eu ia parar de trabalhar, né? Já queria me aposentar, já. E aí, quando chegou em 2019, eu sabia que eu ia perder a minha filha. E ali foi realmente a virada de chave, assim. Eu fiquei muito triste, tive momentos desesperadores, assim, na minha vida. Aí, em 2020, eu recebi uma mensagem, né, muito forte, de que eu realmente perderia ela, mas eu ganharia uma vida. E aí mudou tudo, mudou toda a história. Eu comecei a ficar mais apreensiva, esperando o que a espiritualidade iria me trazer. Mas em relação à minha vida pessoal, né? Enfim, eu sei que eu realmente perdi a minha filha em 2020, veio a Ayla. E aí em 2022, que eu fiz 40 anos, aí realmente eu queria parar de trabalhar. Parar para cuidar de mim, para fazer outras coisas. Não que eu pararia de trabalhar, mas eu faria outras coisas, né? Porque eu atendia muitas pessoas, enfim, e já estava um pouco cansativo, né? E aí foi aonde começaram alguns, não digo nem que foi sonhos. Eu tive um momento, o começo mesmo de tudo isso, né? Eu tive um momento onde eu fiquei extremamente enlouquecida, assim. Eu me perdi de mim mesma. Foi a única vez que eu deitei na cama e falei assim, Deus, eu acho que aí em cima tá mais legal que aqui, não tem mais nada, sabe? Tipo, perdi o meu propósito, a minha energia, minhas forças. E aí eu acabei, nesse dia, olhando para as pessoas que estavam ali ao meu redor e dizendo assim, ó, eu tô indo, não sei para onde, não sei se eu volto e não sei o que vai acontecer. Foi muito forte nesse dia, isso foi em 2022. E aí eu saí, quando eu cheguei na BR, eu não sabia se eu ia pra esquerda, se eu ia pra direita, acabei parando numa cidade onde eu não conseguia nem descer do carro para poder entrar num hotel. E eu sabia que aquilo era um chamado, que eu tinha que estar em algum lugar. Eu tinha certeza disso, que eu tinha que estar em algum lugar, mas eu não sabia onde. E aí eu fiquei a noite inteira chorando. Consegui descer, fiquei num hotel, chorei a noite inteira. De manhã cedo eu simplesmente saí para voltar para casa e entrei numa cidade. E quando eu entrei nessa cidade, era frio ainda, era inverno, era outubro. E eu sabia que eu tinha que estar lá. Aí eu fui num caminho que eu nunca tinha ido antes. Quando eu parei num hotel, eu perguntei para uma pessoa assim, numa quinta-feira, vocês têm almoço? E a pessoa falou assim, não, a gente não serve almoço aqui. Isso aqui é um hotel. Isso não é um restaurante. E aí ele falou assim, mesmo que tu quisesse, tu não conseguiria hoje se hospedar nesse hotel. Aí eu falei assim pra ele, tá, mas por quê? Uma quinta-feira, né, outubro, nem era temporada, isso foi lá em Bombinhas. Aí a pessoa falou assim pra mim, não, porque tá tendo um encontro de terapeutas do Brasil inteiro aqui. E ali veio um gelo dos pés à cabeça. Ali eu falei, é aqui que eu tenho que estar. Entrei e falei pra ele, pode olhar que tem uma vaga ainda, que tem um quarto. E aí eu entrei, tinha um quarto, fiquei nesse quarto de hotel. E ali tava tendo um encontro de fluxoterapeutas. Foi ali que eu comecei a entender que eu estava ali, não é porque eu queria, porque tinha uma missão, alguém estava me chamando. E foi através dali que eu conheci algumas pessoas que me apresentaram São Miguel Arcanjo. Falaram que a minha proteção era dele, que me explicaram exatamente sobre fraternidade branca, enfim, algumas coisas aconteceram naquele dia. E ali eu vi que realmente eu estava lá porque ele queria que eu estivesse ali.
Foi muito forte aquilo pra mim. Ali eu entendi que eu já não tinha mais esse domínio, sabe? Que eu tava fazendo aquilo que alguém queria que eu fizesse, mas eu não sabia quem era. Então não foi ali que começou. Uma decisão racional, né? Não. Eu vou aqui, vou ali e vou fazer dessa forma porque eu planejei. Foi Não. tudo algo, né, que você sentiu, né? Foi muito forte. Eu ficava me perguntando, eu falei assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Eu tô aqui num lugar onde eu não planejei, onde eu não queria estar, mas alguém queria que eu estivesse ali. Foi ali que tudo começou. E aí depois foram vindo os sonhos, né? Sim. E aí, isso foi em outubro de 2022, quando foi em dezembro, aí eu fiz um curso. E nesse curso, eu indo para esse curso, para Florianópolis, eu tava indo com uma playlist normal dentro do carro, e de repente, simplesmente começou a tocar uma música de ópera. E eu comecei a chorar, só que eu não queria chorar. Eu tava dirigindo, e eu comecei a chorar e eu não conseguia mais parar. Eu tive que parar o carro no estacionamento, porque eu sabia que tinha alguém ali comigo, tinha alguma coisa muito forte ali, querendo que eu fizesse algo, sabe? E eu não sabia o que era. E só para relembrar também, né, desde muito cedo, você tem vamos dizer que a capacidade, né, que algumas pessoas têm de enxergar o que você achava que era a aura das pessoas, né? Isso. Que você enxergava as pessoas coloridas. Achava que todo mundo enxergava as pessoas coloridas, né? Eu achava que era normal. E achava que era normal, né? Então, a gente sabe que, né, tem várias pessoas que conseguem, né, que tem esse dom De ver né, de ver a aura, mas você foi descobrindo isso com o tempo, né? Então, esse caminho com a espiritualidade, ele já não foi algo da noite pro dia, é algo que você já vivencia desde cedo, né? Já. Quando a minha bisavó morreu, a partir daquele momento que ela morreu, antigamente, né, eles tinham todo um ritual e de velar a pessoa na casa e tal. Desde aquele dia, eu passei a ver e ouvir coisas. Ali foi muito marcante e muito difícil pra mim, porque eu tinha muito medo. Muito medo, assim. Hoje, inclusive, as pessoas falam pra mim, né, que tem medo disso, medo daquilo, e eu dizia assim, meu Deus, né, hoje eu não tenho medo de nada. Mas eu tinha muito medo, eu não ia no banheiro sozinha, não dormia com a luz apagada, né, então, isso por quê? Porque eu via as pessoas diferentes, e aí com o tempo eu fui vendo que aquilo era normal, que elas eram diferentes, mas não era uma coisa ruim, né, mas eu via as pessoas coloridas, sempre, tinha uma camada sobre elas, e essa camada sobre elas mudava de cor, dependendo do humor que elas estavam, dependendo do lugar que eu estava, as pessoas eram coloridas, né, Sim. e depois de muito tempo que eu descobri o que era aura, né? Então, imagina sempre quanto dizia, tempo atrás, né? Nem se falava disso, né? tô falando que eu tô velha. Não, é que na verdade, né, o que há 20 e poucos anos atrás, imagina, tu enxerga desde cedo, né? Sim, Tu não tinha nem internet noção, naquela época. exatamente, não tinha nem internet. Tinha nem internet. E tu falasse com as pessoas sobre isso, as pessoas iam dizer que tu tava louca, que tu tá vendo as pessoas coloridas, tá doida, menina? E né? eu via as pessoas coloridas, só que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16, 17 anos eu já atendia pessoas, e eu me vestia igual uma velha, assim, porque eu atendia com 16 anos, eu atendia pessoa com 80 anos, a pessoa olhava pra mim e dizia, não, né? Tu não. Porque não tinha credibilidade nenhuma. Só que eu olhava pra pessoa e ia falando as coisas, sabe? E aí a pessoa dizia, não é que é isso mesmo? Não é que é isso mesmo? Então eu sempre tive isso, sabe? A pessoa olhava pra mim e não me dava muito crédito. E depois que eu começava a falar, a coisa ia fluindo, que eu ficava... Nossa, a vida inteira atendendo essas pessoas. Hoje eu tenho clientes de mais de 20 anos, né? E essa parte de ver a aura da pessoa era uma coisa que me complicava um pouquinho. Por quê? Porque às vezes eu sabia que a pessoa não ia voltar mais. Então teve um senhorzinho, uma história bem breve, tem um senhorzinho que ele tinha 80 anos, e eu atendi ele, e na hora que ele foi embora, eu dei um abraço tão forte, tão apertado nele, que ele falou assim, é a última vez que tu tá me vendo, né? Ele sentiu, foi a primeira vez que eu vi que eu não podia deixar claro aquela visão que eu tinha da aura da pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa estava muito triste, eu abraçava ela de um jeito, assim, como se ela dissesse assim, nossa, ela sabe o que eu tô sentindo. E às vezes ela estava bem, ela estava feliz, pelo menos demonstrando, né, que estava bem, mas eu sabia que ela estava mal. E o meu abraço era diferente. Então, ver a aura da pessoa, para mim, sempre foi uma coisa que fazia eu enxergar a alma da pessoa, entendeu? E agora eu descobri que não era a aura que eu via, que era o corpo etérico. Sim, porque tem várias camadas, né, no corpo, né, no campo da pessoa, né? Isso. Então, uma das camadas que tu enxerga que a gente fala aura, porque a maioria das pessoas conhece com esse termo hoje em dia, né? Aura. Mas é o corpo etérico mesmo, que é a cópia, né, específica do corpo, né, da pessoa, né? Isso, eu só soube que era, que o que eu enxergava realmente era o corpo etérico, depois que eu comecei a ter os sonhos com São Miguel. Sim. O primeiro sonho que eu tive com ele foi muito forte, porque eu sonhei com um telhado azul, uma cruz
no meio, como se fosse uma casa, mas não era uma casa, uma cruz no meio e uma imagem dele muito grande, assim, muito grande, uma estátua dele muito grande. E ele falava pra mim, cuida dessas crianças, cuida dessas crianças. E quando eu olhava na minha frente, tinha muitas crianças e eram autistas. E eu dizia, não vou cuidar dessas crianças, eu não vou cuidar dessas crianças. E aí ele falou assim, ó, quando tu tinha 15 anos, eu dei um autista pra te cuidar. E realmente, o meu falecido marido tinha um filho que era autista. E eu falei, putz, realmente, eu cuidei de um autista. Tudo começou a fechar, né? Fazer começou- sentido, né? O quebra-cabeça começou a encaixar, né? Tudo começou a encaixar. É. E aí ele dizia, cuida dessas crianças. Eu falei, não vou cuidar dessas crianças. Nisso ele desceu, era uma estátua, ele desceu e cobriu com as asas todas essas crianças e falou assim, tudo bem então tu reúne elas que eu cuido. E aí eu fiquei enlouquecida, assim, eu acordei com aquele sonho na cabeça, eu falei, meu Deus, realmente eu cuidei de um autista. E aquilo ficou na minha cabeça o tempo todo. Aí eu fui pra internet, eu falei, telhado azul. Joguei lá, telhado azul. Quando eu joguei telhado azul no Google, eu comecei a chorar enlouquecidamente. Por quê? Porque realmente apareceu um lugar, com telhado azul, uma cruz no meio e a imagem de São Miguel. Esse lugar é na Bandeirantes, indo para São Paulo. É um lugar que fica na beira da BR e que a história é muito forte. Inclusive tem um documentário no YouTube sobre esse lugar. Que esse lugar só existe por causa de um autista. Nossa. Ali eu vi que aquele sonho não era só um sonho. Não era só um sonho. É tudo muito interligado, né? Era muito forte. Esse foi o primeiro sonho que eu tive com São Miguel. E aí ele falou que era pra me cuidar dessas crianças. Eu não quis. Enfim, aí depois começou um sonho, a noite inteira, várias noites assim, a noite inteira eu sonhava, com uma cápsula, enfim, e ele dizia, essa é a cápsula do amor, é dessa forma que tu vai cuidar deles. Só que eu não dava importância para esses sonhos, eu nunca dei importância para esses sonhos, só que era muito forte, muito forte, muito forte, até que chegou um momento que eu comecei a dizer assim, meu Deus, eu acho que eu tô ficando louca. Porque eu sonhava, no outro dia as coisas aconteciam e vinham sinais e tudo, até através de internet e tal. Eu falei, meu Deus do céu, será que tem alguma coisa pra mim fazer com essas crianças, né, que eu tô, né? Enfim, eu sei que aí teve um dia que ele veio e me entregou algo nas minhas mãos e falou, isso aqui tu vai ter que desenvolver. E tem que ser tu. E foi muito, uma noite assim que não acabava nunca, ela foi intensa, ela foi muito forte. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E eu lembro certinho como que era, sabe? Aquela cápsula, era uma cápsula, mas eu via que tinha gente dentro, mas ela era formato pequeno. E aí eu fiquei bem confusa, assim, a noite inteira. Imagina, né? E aí de manhã cedo eu fui atender uma pessoa. Quando eu fui atender essa pessoa, foi muito forte. Por quê? Porque essa pessoa chegou na minha sala, ele se debruçou assim em cima da mesa, olhou bem sério pra minha cara e falou assim, ó, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tudo que tu quiser eu crio. Eu olhei bem sério pra ele e falei assim, cara, eu não sei o que tu tá falando. Ele assim, qualquer coisa, eu crio, qualquer coisa. Aí eu falei assim, caramba, do que esse cara tá falando? E aí eu lembrei do sonho. Eu falei assim, olha só, já que tu cria, com o que tu trabalha? Ele assim, eu faço estátuas. Eu faço estátuas. Aí eu falei, caramba, e se eu te falar mais ou menos um modelo de uma coisa que eu sonhei e tal, tu consegue fazer pra mim? Ele assim, consigo. A hora que ele falou consigo, eu terminei de atender ele e falei assim, ó, 6h da tarde eu te espero aqui em casa. Liguei para um amigo meu que era médico e falei pra ele assim, ó, vem aqui porque tem uma coisa pra gente fazer que é pra autista, que não sei o quê, e ele tinha um filho autista. E é alguma coisa que eu tenho que fazer. Que eu não sei nem o que é, mas exatamente isso, eu não sei vamos seguindo os passos, mas tem que fazer. Vamos fazer. Esse foi os primeiros descobrindo. sonhos, que é uma máquina, né? Inclusive sim. essa máquina está sendo desenvolvida por 2 engenheiros hoje em Curitiba, mas na verdade essa máquina eu comecei a fazer o projeto na China e a história dela eu teria que ficar aqui a noite inteira para falar. Mas foi muito interessante. É mais uma parte, né, desse contexto, né? Sim, e aí a gente fez essa reunião, tá? Foi muito legal, fomos desenhando e tal, mais ou menos como eu achava que tinha que ser, da forma que veio no meu sonho, Até porque vem por sonho, né? Não é nada racional, né? Sim, algo que vem da tua mente, né? Não, essa parte, assim, eu digo que é uma parte da minha vida que eu comecei a voltar a ter a alegria de viver. Porque foi tudo muito forte, assim, porque eu tinha recém perdido a minha filha, né, e eu tava, e não foi só ela, né, foi uma série de perdas que eu tive na vida, um monte de coisa aconteceu, e eu dizia assim, meu Deus, sabe, tudo aquilo que eu fazia, a vida inteira eu tinha feito, então não tinha mais graça, não tinha mais emoção, não tinha mais novidade, eu já não tinha mais ânimo, sabe, pra fazer as coisas. Então eu dizia assim, meu Deus, o que será que vai acontecer assim que eu vou voltar a sonhar, que eu vou voltar a querer? E aí veio esse sonho com a máquina.
né? Tá demorando para sair, né? Eu tenho que aprovar ainda algumas coisas, estou em contato com esses engenheiros. Só que tá demorando por quê? Porque eu sonho e falo para eles. Sonho e falo para eles. Sim. A última coisa que eu sonhei é que tinha que ter uma pirâmide de cobre. E aí, mas eu não sabia que tinha que ter uma pirâmide de cobre. A única coisa que eu sonhava era com um nome. Esse nome, 3 noites seguidas, Quéops. Eu sonhava com esse nome e dizia, meu Deus, mas o que é isso? Sabe? O que é isso? Que nome é esse? Enfim, não sabia o que era. Aí o engenheiro me ligou e falou assim, Bagi, mas o que é essa pirâmide? Eu sei lá, radiestesia, algum desenho que vai ter que ter nessa... Não é nada planejado, né, aquilo? Se vira aí, eu só sei que tem que ter alguma coisa de cobre nessa máquina aí. Aí foi aonde ele falou, tá, mas tu não sonhou mais nada? Eu falei assim, sonhei. O nome. Sonhei, só que não tem nada a ver com a máquina. O que eu sonhei é, tipo, um nome, Quéops. Ele assim, claro, é isso. Agora eu já sei os ângulos, agora eu já sei como é que vai ser, blá, 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 blá. Era a palavra que ele precisava. Era a palavra que ele precisava. E aí tá fluindo, tá dando certo, tá acontecendo. Claro que eu vou precisar de pessoas ou pra investir nisso, porque eu não tenho a menor capacidade de fazer uma máquina dessa. Na verdade, desde a Arcura, né? Desde as essências, né? Não foi nada planejado, né? Não. Porque, assim, se tu dissesse assim, hoje eu quero montar uma linha de produtos pra limpeza energética das pessoas. Tipo, nunca iria passar na tua cabeça sobre isso. Nunca, não, né? Porque eu nunca quis ter uma empresa. Nunca quis ter uma empresa, nunca quis vender nada, nunca, sabe? Era uma coisa minha mesmo, assim, eu não gosto, sabe? Porque, primeiro que eu nenhum presente eu não consigo dar se eu não usaria, sabe? Então, eu quando começou esses sonhos, eu dizia assim, meu Deus, eu desafiava tudo. Eu dizia assim, vocês estão escolhendo a pessoa errada. Não é eu que vocês querem. E tanto ali do contexto das ervas, né? Uma vez até você comentou que o contexto das ervas ali, como foi passado nos sonhos, né? Teve algumas ervas que tu nem sabia para que elas serviam, porque não era algo planejado, não foi algo que você planejou, hoje eu vou abrir uma empresa, hoje eu vou abrir um negócio sobre isso. Porque eu sinto que as pessoas precisam, não veio tudo por sonho, né? Veio tudo por sonho. Tudo por sonho. Como eu atendia as pessoas e sempre via, né, que a aura delas às vezes não tava legal. Sim. E quando não tava legal, às vezes, né, fazer uma oração na pessoa quando ela tava muito ruim, quando ela tava muito triste. Mas eu sempre queria passar isso, sabe? Pra que ela saísse da minha sala melhor do que como ela entrou. Então, isso sempre foi meu. Eu sempre dizia assim, meu Deus, o que me inspira, me fala, me mostra através de fala, de sei lá, de qualquer coisa. Como que eu faço pra essa pessoa sair daqui melhor? Então, eu conseguia ver que ela chegava cinza, daqui a pouco ela tava verde, daqui a pouco... Era muito automático. Mudava a energia dela e ela saía dali sorrindo. Aquilo pra mim era o máximo, quando eu conseguia tirar, né? Porque tu já tinha esse conhecimento, essa noção que, né, dependendo da cor, a pessoa não estava bem. Não estava bem. Então tu já tinha essa ideia, né, de como que a pessoa já estava se sentindo. E também porque, tipo assim, tinha pessoas que, eu marcava lá 1 hora de consulta, eu ficava 2 horas com ela. Porque enquanto eu não visse ela bem, eu não deixava sair ela da minha sala, sabe? E tem muitas histórias, assim, de pessoas que eu olhava e eu dizia assim, essa pessoa vai fazer besteira. E eu ficava. Às vezes perdi uma tarde inteira com a pessoa até conseguir tirar ela daquela frequência. Mas tudo era frequência, tudo sempre foi energia. Sempre, assim, ó. Eu estava num lugar, eu via que a energia estava pesada. Só que o mais engraçado é que eu sempre dizia assim, meu Deus, né? Tem pessoas que estão bem, estamos conversando, estão bem e tal. De repente a gente vai para um lugar e a pessoa, baixava a frequência, ficava triste, ficava mal-humorada. E eu dizia assim, caramba, a gente chegou aqui e a pessoa ficou ruim, sabe? Tu conseguia ter essa percepção, né? Que muitas pessoas até notam, mas não entendem, né? Não entendi. Mas sabe o que me incomodava? Porque eu dizia assim, caramba, quando eu chego num lugar, né? A energia que eu levo transforma a energia daquele lugar. E as pessoas não. As pessoas eram ao contrário. Elas vinham com uma boa energia e a energia que estava no ambiente é que contaminava elas. Ali eu comecei a ver que as energias tinham força, tinham poder, que aquilo que eu, na verdade, estava fazendo, né, de olhar para a pessoa, ver que a energia dela não estava ruim, às vezes ela estava pegando essa energia da casa, às vezes estava pegando de algum ambiente que ela foi, não era dela, entendeu? Sim. Ali foi como eu comecei a ficar curiosa, sabe? Tipo assim, vamos ver de onde que tá vindo isso. Começou a fazer as percepções e começou a tentar entender como estava acontecendo tudo isso. Mas eu sempre entendi que eu tinha uma energia magnética. Sempre entendi que eu tinha essa energia magnética. Por quê? Porque quando eu chegava num lugar,
eu transformava a energia daquele lugar. Eu transformava o humor das pessoas, sabe? Isso é meu. Isso sempre foi meu. Eu nunca nem falei sobre isso em nenhum vídeo, em nada. Porque eu entendi assim, cara, eu sou assim. E eu conheço pessoas que são assim, sabe? Que tu pode estar numa festa de gala, a pessoa chega de Havaiana e ela vai chamar mais atenção do que a pessoa mais bem arrumada que tá lá dentro. Por quê? Porque ela tem uma energia magnética. Ela transmite aquilo que ela tá sentindo, que ela realmente é, sabe? Que o que eu vejo? Que parece assim que ela transmite aquilo que ela tem dentro dela. Sabe? Porque é uma paz interior, é um autoconhecimento. Então, quando a pessoa tem essa paz, esse autoconhecimento, ela consegue irradiar. E aí ela vai nos lugares, quando ela tá nesses lugares, ela transmite, ela irradia aquilo de uma forma que ela transforma pessoas. Então, essa energia magnética que eu vejo hoje em muitas pessoas, eu vejo o quê? Principalmente nos terapeutas. As pessoas que dizem assim, Gi, eu trabalhei a vida toda no banco, mas hoje eu sinto que eu posso ser terapeuta. Entende? Aí eu fico pensando, poxa, é uma transição de carreira bem radical. Bem diferente. Bem radical. Mas a aura dela, ou o corpo etérico dela, que hoje eu sei que é o corpo etérico que eu vejo, permite isso. Por quê? Porque através das mãos dela, através da cura, né, que ela pode passar, através da energia dela, ela pode ajudar muita gente. Eu sempre pensei isso, ela pode ajudar muita gente. E hoje, né, principalmente depois da pandemia, muitos terapeutas, né, vieram depois da pandemia. Eu associei alguns mesmo a questões financeiras, né? As pessoas quererem estar, de alguma forma, né? Ganhando dinheiro com isso. E tá tudo certo. Desde que tu esteja ajudando alguém, tá tudo certo. Mas tem pessoas que realmente se descobriram com dons. Vários dons, sabe? Se tu olhar na Bíblia, inclusive, tem 9 dons bíblicos, né? A escuta, a fala, a energia. Tudo que tu transmite pra alguém que muda e transforma a vida da pessoa é um dom. Entende? Então eu ficava pensando, poxa, eu vou ajudar essas pessoas. Eu vou ajudar essas pessoas a estarem bem com a energia delas pra poder elas estar ajudando os outros. E, na verdade, esses sonhos, né, que vieram lá desde a criação das essências, né? Tanto para o ambiente, tanto para o corpo etérico da pessoa, a energia pessoal, né, que veio lá desde o início, né, através dos sonhos, veio as ervas que foram te passadas, né, os testes que você fez também, né, na época você, né, teve contato com uma farmacêutica, né, a Flávia, que te ajudou muito nesse processo, você fez experimentos, né, então, assim, na verdade, você recebeu os sonhos, mas você desafiava tudo muito isso, né, você, nunca foi o seu desejo ter esse tipo de negócio, né, mas, porém, quando eles vieram, tu falou, não, eu vou testar isso aqui pra ver se vai dar certo. Não foi assim, não, eu recebi o sonho, botei em prática e ok, tá aqui o produto no mercado, agora vocês usem, né? Tu, além de, né, receber, desafiou, né, através de, não, agora eu preciso comprovar mesmo, né? Aí foi feita as essências lá, né, com a Flávia, né, na época. E aí tu fazia testes nas pessoas, né? Ficou quase um ano testando, né? Quase um ano testando nas pessoas. Por quê? Porque aí começaram a vir vários sonhos. Nossa, muitos sonhos, né? E eu sempre desafiando, não é eu que vocês querem, né? Eu não sou farmacêutica, eu não trabalho com essas coisas, não é eu que vocês querem. E eu relutava muito. Até que eu comecei a pensar assim, poxa, né, de repente eu posso estar pegando esses sonhos e passando para alguém, posso estar ajudando alguém. Que tu até não sabia que também, se era o quê? Se era sabonete que era para criar, se era o que era, se era um conjunto de ervas para banho, tu não sabia o que era, né? Quando eu tive o sonho da Arcura, foi muito forte, porque era um corredor, né, cheio de pessoas enforcadas. Cheio de pessoas, homens jovens, de um lado e do outro. E era uma floresta e essas ervas brilhavam. E São Miguel veio para mim e falou, colhe as ervas. E aí eu colhi 1, 2, 3, 4, na 5ª erva, lá no finalzinho já, eu vi uma mulher ajoelhada nos pés de um menino desse. E eu sofri tanto que eu falei assim, chega, eu vou tirar essa mulher daqui porque ela tá sofrendo muito. E aí eu tirei aquela mulher de lá e ele falou assim, não te preocupa, que eu vou mandar entregar as 2 que faltam na tua casa. Aí, eu também já estava cansada desses sonhos, acordei, falei pra pessoa que estava comigo, eu falei assim, olha só, eu vou te contar, porque é um sonho muito louco, enfim. E aí, eu tô ali na cozinha, falando sobre o sonho e tal. Nisso, a campainha toca, porque eu trabalho do lado da minha casa. Aí, a campainha tocou, quando eu olhei assim pela janela,
a pessoa que tocou a campainha era a mulher que tava ajoelhada. Que loucura. Eu falei, não acredito. Não pode. O meu corpo tremia inteirinho. Eu falei, que sonho é esse, Jesus? Que sonho é esse? Né? Como assim? Agora eu vou ter que atender a pessoa e falar pra ela o que vai acontecer com o filho dela. E eu comecei a me tremer, o meu corpo inteiro tremia. Aí eu fui atender ela muito tensa. Quando ela sentou na minha frente, ela botou o celular assim em cima da mesa e eu olhei a foto, era exatamente o filho que tava lá. Eu falei, putz, vou ter que falar pra essa mulher que o filho dela vai fazer besteira. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ó, esse aqui é o meu filho. Ele, né, tirou a própria vida. Aí eu falei, putz, que bom. Na hora me deu um alívio, porque eu falei assim, não é eu que vou ter que falar isso pra ela. Sim, sim. E aí ela falou assim, agora eu preciso arrumar alguma coisa pra mim fazer, porque eu tenho que ocupar a minha cabeça, eu tô muito depressiva e tal, e eu tô pensando em fazer sabonete. Ela falou assim pra mim, eu tô pensando em fazer sabonete, só que essas sabonetes é pra criança. E aí eu, tá, mas como é que tu quer fazer e tal? Aí ela olhou bem sério pra minha cara, parecia que não era ela que tava ali. E ela disse assim, ó, eu tenho 2 ervas. A hora que ela falou, eu tenho 2 ervas, veio aquele gelo assim do pé à cabeça. Imagina só, as 2 ervas eu vou mandar pessoalmente, vai mandar como essas ervas? Aí ela disse, essas 2 ervas, eu vou fazer essas sabonetes pra criança. E aí ela passou o nome das 2 ervas, eu anotei e falei pra ela assim, olha só, minha senhora, eu vou anotar esses nomes, isso tem mais a ver comigo do que contigo. Mas eu vou... Faz esses sabonetes, não vou nem te cobrar consulta. Faz esse sabonete, traz aqui, eu testo. E se realmente for bom, eu mesmo vendo pra ti, falei pra ela. Eu mesmo vendo pra ti. Enfim, ela foi, fez esse sabonete, trouxe esse sabonete. Estão lá em casa ainda até hoje, já deve estar podre. Ela trouxe esse sabonete. História, né? Peguei a sabonete, que era aquelas 2 ervas, né? Que ele falou que ia mandar me entregar lá em casa. E fui tomar um banho. Queimou o meu rosto, eu tenho foto disso. Queimou o meu rosto, queimou o meu corpo, que eu botava a mão assim, parecia aquelas queimaduras, sabe? E aí eu peguei e falei, assim, não tem como isso ser pra criança. Sim, eu sim. peguei, mandei uma mensagem pra ela, liguei pra ela e falei assim, olha, minha senhora, tu não faz esse sabonete? Tu vai presa? Procura um químico, sei lá, alguém que entenda disso, porque vai dar ruim pra ti se tu fizer isso. Aí ela pegou e falou assim, ó, eu nem sei o que eu fui fazer na tua casa. Bem assim, eu nem posso trabalhar. Porque se eu trabalhar, eu perco meu benefício. Eu falei, bah, ela só veio trazer o nome das 2 ervas. Enfim, eu peguei o nome dessas ervas e falei, e agora? É pra fazer o quê? Sabonete? Chá? Banho? O que eu faço com essas ervas? E fiquei umas 2, 3 semanas pensando e olhando para aquelas ervas, os nomes, né? Até que eu comentei com a Flávia. E aí a Flávia é farmacêutica, tem bastante espiritualidade também, ela falou assim, Gi, eu vou fazer pra ti várias essências e tu vai testando nas pessoas, já que tu já vê o corpo, a aura, né? Tu já vê a aura das pessoas mesmo, então assim, tu vai testando, vai vendo como que tu vai usar essas essências. E foi o que eu fiz. Fiquei quase 1 ano usando essas essências nas pessoas e era inacreditável. Eu passava na mão da pessoa, a pessoa esfregava e fazia exatamente isso. Passava Porque ele tem um ritual específico, né? Não é passar de qualquer jeito, né? Mas esse ritual, na verdade, era o ritual que eu fazia quando era só essências, entendeu? Esse ritual, ele não foi criado por ele não me falou através do sonho o ritual. O ritual é porque como eu via, então eu dizia, poxa, esse contorno da pessoa é que tá ruim. Já sabia onde ia trabalhar? Eu já sabia onde ia trabalhar. Então eu passava aquilo na mão da pessoa, a pessoa fazia, e eu ficava assim, olhando bem sério pra ela. Pra ver se mudava. E só algumas mudavam, algumas não e tal. Mas aqueles que eram cinza, que era aquelas pessoas que estavam depressivas, com muita ansiedade ou pensamento suicida, esses mudava da água por vinho, assim, ó. Muito incrível, assim. Eu via na hora a mudança, a transformação. E teve 2 episódios que foram muito fortes. Por quê? Porque quando a aura da pessoa tá calcificada, não chega coisa boa e aquilo que ela tá sentindo também não expande. Sim. E aí, cada vez que ela passava a mão aqui, parecia que ia quebrando, sabe? Como se fosse uma casca de ovo, assim. E numa dessas pessoas, ela tava tão ruim, tão mal, que eu via larvas saindo. Nossa. E eu saí da minha sala, fui pro banheiro, eu falei assim, meu Deus. E um enjoo e vomitei. Aí eu falei, não, eu não quero isso. Eu não quero, isso não é pra mim. Olha, São Miguel, vai atrás de outra pessoa, vai procurar alguém que entenda, sei lá, de medicina, alguma coisa. Não é pra mim isso aí. E aí eu comecei a rejeitar. Aí eu falei, não quero ver isso. É muito forte, era muito ruim, sabe? Sim. Ver as pessoas... Enfim, parecia que a energia, a alma dela tava estragada, assim. Aí eu, conversando com a Flávia, ela falou, não, Gi, tu tem que fazer. É um propósito. E foram N sonhos, né, pra poder me convencer que aquilo era real. Sim, e provas, né, e tanto que o nome também veio tudo ligado a São Miguel, né. Foi. Então, não foi algo
planejado, né? Algo que tu tirou do teu planejamento. Não. Hoje eu vou criar... Hoje eu vou fazer isso aqui. Não. Exatamente, racional, né? Não. Inclusive, quando eu comecei a ter muitos sonhos, e acabei tendo sonhos com outros seres também, né? E aí eu dizia pra ele assim, eu quero um código. Eu quero saber quando que é tu. Uhum. Quando que é tu que vem falar comigo? Uhum. Quando que realmente, né, o que a gente tá falando é real, eu tenho que dar importância, né? Uhum. E aí a gente sabe que o meu código com São Miguel é o arco-íris. Sim. É o arco-íris. E a última vez que eu falei assim, Deus, chega, não vou fazer, a Arcura ia ficar pronta em dezembro. Aí mandei fazer tudo certinho, do jeito que tinha que ser, né? E aí eu peguei e falei assim, eu mandei fazer tudo, né? Mas eu não quero trabalhar, eu não quero venda, eu não quero nada disso. Até o último. Resistindo até o último. Aí, eu tive um sonho muito forte com ele e ele falava pra mim, vai e segue a espada. Uhum. Vai e segue a espada. Eu falei, putz, mais um sonho, segue a espada, onde é que eu vou parar? Uhum. Eu sei que, eu acho que não deu um mês. Eu tava na Itália. E é o único lugar que eles tiram a espada da mão, da estátua de São Miguel Arcanjo, e passam no monte todinho, que é o Monte Gargano. E quando eu vi, dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo, eu estava lá, seguindo a espada. E foi muito forte aquilo. Por quê? Porque a espada ficava na mão de um padre, né? Aquele monte de gente atrás, bispo e, enfim, o pessoal da igreja. E eu ali do lado, bem formosa. Parecia que não era eu parecia uma criança, sabe? Eu acho que eu apareci em todas as câmeras do mundo inteiro. Porque eu tava lá feliz, seguindo a espada. E eu dizia, meu Deus, eu tô fazendo aquilo que ele queria. Uhum. Mas não tinha possibilidade nenhuma de eu estar ali. Enfim, fui parar lá na Itália por causa dele. E depois, aí foi a última. Quando chegou em Roma, aí aquela noite eu falei assim, não é pra mim. Mas eu falava com o coração, sabe? Eu dizia, não é pra mim. Não queria de jeito nenhum. Não é de eu. Jeito nenhum. Não é eu que vocês querem. Eu não vou ser a pessoa que vai se dedicar pra isso, entende? Aí eu fui parar num lugar. Fui procurar no Google, sabe? O Vaticano. A hora que eu fui procurar Vaticano, apareceu lá, Castelo de San Angelo, lá, não sei. Eu falei, caramba, é lá que eu tenho que estar, então. Vou lá de novo, Castelo de São Miguel. Fui lá nesse castelo. Só que aí eu fui subindo o castelo, enfurecida. Eu falei, agora chega, não quero mais saber disso. Eu vim aqui pra te dizer que eu tô entregando a tua missão, o propósito. Eu não queria realmente. Sim. Sabe, 1 milhão de coisas acontecendo na minha vida pessoal, sabe? Eu não queria. E aí... Não queria, tanto que, né, o objetivo era 40 anos, desligar, deu de trabalhar. Deu de trabalhar, já cumpri meu propósito, né? Isso. Né? Pra ti já tava tudo certo. E aí, eu descobri que esse castelo tem uma história, que Roma passou, né, por uma peste muito grande e tal, e que São Miguel apareceu no céu dizendo que ia curar o povo de Roma. Então, eu pensei assim, eu vou desafiar ele. Eu fui subindo aquele castelo e fui desafiando ele. Olha só, São Miguel, se tu realmente, né, me trouxe essa missão e a Arcura vai curar as pessoas, ela vai curar as pessoas, né, então tu vai ter que aparecer no céu pra mim. Porque se tu não aparecer no céu, eu tô largando tudo isso hoje. Mas certa de que isso nunca ia acontecer, né? Eu falei, não, eu agora... vou desafiar, porque esse daqui não vai... Agora ele não vai aparecer. Ele não vai, eu tenho certeza que ele não vai. Tem mais coisa pra fazer. E aí eu fui subindo o castelo. Quando eu cheguei lá em cima mesmo, é lindo lá, é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ir naquele lugar, olha, é um sonho. Quando eu cheguei lá em cima, né, eu olhei, tava a estátua lá, tava com meu noivo hoje, ele só olhou e falou assim, Gi, olha lá. A hora que eu olhei a estátua, eu tava fazendo oração e chorando. A hora que eu olhei a estátua de São Miguel, aquele arco-íris lindo assim, ó, lindo atrás, eu falei, meu Deus, já entendi. Ali eu vi que não tem como largar o propósito. Ali, digamos, tu entendeu, assim, tudo isso que eu tô vivendo não é uma loucura, não é uma loucura, e eu vou ter que aceitar esse propósito. Foi. Foi uma confirmação? Foi uma confirmação. Foi uma confirmação muito forte. Muito forte mesmo, que as pessoas dizem pra mim assim, eu também tenho sonhos, mas eu não falo porque as pessoas vão achar que, tá sonhando, aconteceu. Nossa, é incrível a quantidade de pessoas que chegam em mim falando isso, que tem sonhos, olha lá, ó, a fotinha. O arco-íris atrás. Então, assim, ó, muitas pessoas chegam pra mim falando assim, Gi, eu sonho, às vezes eu sonho até com pessoas, mas eu não vou chegar pra pessoa e falar o que eu tô sonhando, só que aí vai e acontece aquilo que eu sonhei. Eu falei, tu tem que acreditar. Tu tem que acreditar nos teus sonhos. As pessoas não estão meio desacreditadas hoje em dia, né? Eu acho que a gente sempre teve muito medo, muito preconceito, sempre tem aquela questão muito religiosa, né? Sim. Então as pessoas às vezes não querem passar por louca.
que foi, na verdade, o que eu passei a vida inteira. Exato. Né? Por ver, por ouvir, por sentir, sentir a energia. Tu imagina uma pessoa sentir a energia do lugar. Eu chegava num lugar e eu dizia assim, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. E às vezes as pessoas estavam ali se divertindo e tal, e eu dizia, eu não consigo. Eu não consigo. A energia do lugar era densa. As pessoas, eu olhava para elas estavam cinza e fingindo que estavam felizes, sabe? Então, a qualquer momento podia ter uma briga, uma discussão, uma coisa muito ruim acontecer. Por quê? Porque elas não estavam vibrando aquilo que elas estavam sentindo, sabe? Tipo assim, a tua energia dizia uma coisa e tu falava outra. E aí, como eu vi aquilo, nossa, quantos lugares eu evitei, sabe? E eu acho que as pessoas, elas têm que prestar atenção na intuição delas, sabe? Às vezes tu tá num lugar, não tá se sentindo bem, não tá confortável, sente que aquilo ali tá pesado, sai dali. Muitas vezes elas querem ficar ali até pra agradar a outra pessoa, né? Normalmente pra agradar a outra pessoa, ou vão a algum lugar, às vezes elas não querem ir em determinado lugar, né? E elas vão pra agradar os outros, né? Então tá na hora, às vezes, da pessoa dizer assim, ó... Seguir intuição. Hoje não, né? Aprender a dizer não. Exatamente, aprender um pouco a dizer não, né? Não dizer amém para tudo, né? Principalmente essa questão, como eu disse, dessa energia magnética, né? Então, assim, se tu chega num lugar e a tua energia é tão boa, é tão forte, que tu vai contagiar aquele lugar, tu pode ir em qualquer lugar. Porque onde tu for, é a tua energia que prevalece. É a tua energia que é mais forte, tá tudo certo. Agora, quando tu tá fraca, quando a tua energia, ela não tá de acordo, sabe? Tipo assim, tu já sente que qualquer pessoa mal-humorada lá vai te contaminar, ou vai te deixar de mau humor. Qualquer coisa que falar, né? No caso, qualquer palavra que a pessoa, né, às vezes fizer um comentário, né? Se tu não tiver o filtro ali, né? E tu fica carregado, fica pesado. É bem isso. E, então, sobre as essências, né? Tanto a bruma, que serve, né, para o autocuidado energético pessoal, quanto o aromatizador, né, que não é só um cheirinho delicioso como ele é, né, maravilhoso, que só, eu falo, os clientes também comentam, né, que só de aplicar ele no ambiente, tu já sente a leveza e uma sensação de tranquilidade. É automático, né, tanto que você comentou também, né, que o cheirinho foi testado muitas vezes, né, porque não chegava, né, na fragrância que você queria, né, e de acordo com as ervas que teriam que ser utilizadas, né? E foi muito... sobre isso, eu acho até que foi inédito. Porque eu sempre sonhei. Só que quando foi a Arcura e as ervas, eu sonhava, ouvia e sentia um cheiro. Então eu dizia assim, não, tem coisa errada. Porque eu sentia um cheiro. Eu sentia. A menina, o pessoal lá que desenvolveu, né? Então a Arcura... Ela testou uma vez, 2, 3. Eu sei que eu tinha 4, 5 vezes, sei lá quantas, pra poder dizer assim, não, isso aqui aprovou. A partir do momento que eu não aprovasse, eu já ia ter que pagar além lá. E não dava certo, porque eu dizia, não é esse cheiro. Não é esse cheiro. Não é esse cheiro. E aí, quando chegou, acho que na 5ª vez, ela falou assim, não tem como tu não gostar desse cheiro. Esse cheiro tá perfeito, tá maravilhoso, todo mundo aqui gostou, não sei o que, não sei o que. E aí, tava chovendo ainda no dia, foi muito engraçado, que eu cheguei na porta, eu tava tão estressada, eu tava tão incomodada já, que não tava dando certo, sim, o cheiro. E já não queria, né? No início, e aquilo ali já tava dando... Já não era uma coisa que eu queria, né? E aí, eu sei que eu cheguei na porta, tá? E aí, ela já foi lá na porta me mostrar, já nem perdia mais tempo comigo. Ela foi lá não vou deixar nem tentar. Ela foi lá na porta e falou assim, sente o cheiro disso. Ficou perfeito, ficou maravilhoso, todo mundo gostou, não sei o que, não sei o que. E aí eu peguei e falei pra ela assim, não. Todo mundo quem? O pessoal trabalhava. Aí eu assim, não é esse cheiro. Não é esse cheiro. Ela assim, mas tá perfeito. Eu falei, não é esse cheiro, eu quero que faça novamente. Aí eu sei que eu fui até meio ignorante, assim, porque eu peguei e aí ela falou assim, poxa, mas agora se for feito de novo, enfim, vai ter custos, alguma coisa e tal. Aí eu falei assim, eu não quero saber, eu sei que tu estás aqui pra isso, e eu quero que tu faça. Eu já tava irritada já, sabe? Sim. Aí depois que eu saí de lá, até me chamaram a atenção e falaram assim, nossa, Gi, que ignorante. Eu falei assim, cara, eu não aguento mais. Eu tenho um cheiro na mente, tem que ser esse cheiro, eu não vou fazer uma coisa só por fazer. Sabe? Tipo assim, já que eu tô fazendo, eu quero que fique perfeito. Igual. Pra depois ele não me cobrar. Não, e aí sonho de novo me cobrar. Não ficou esse cheiro, vamos fazer de novo. Então, assim, tinha que ser aquele cheiro. E tinha uma frequência também, que era só um barulho, assim, que eu escutava. Era um barulho constante, sabe? Só que é um barulho que eu amo. E eu durmo escutando esse barulho, assim. E aí eu dizia, não, então a fragrância, né? O cheirinho gostoso ali, assim. O efeito das ervas, né? E a frequência. O conjunto dos 3 é que realmente transforma.
transforma. Quando eu coloco a frequência, né, que eu borrifo aquilo no ar, nossa, o meu sono é incrível. Tanto que já tem até na embalagem, né, dos dois, né, a frequência já, né, direcionada, que é o som que você escutava, né? É o som que eu escutava. O cheiro que você sentia, tudo de acordo. Eu vou dizer assim, ó, a Arcura, ela não tem nada a ver comigo. Ela exatamente. Exatamente aquilo que ele pediu que fosse, né? E quando foi desenvolver a caixa também e tudo mais, por exemplo, que tem a imagem de uma espada aqui, né? Quando eu vi São Miguel Arcanjo, porque eu vi ele na minha frente, né? Ele disse, vai, pega a espada que eu mandei te entregar, a oração que eu mandei te entregar, vai na minha casa e pede autorização para curar em meu nome. Eu falei, nunca, né? Mais uma vez. Mais uma missão, nunca, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, espada. E cheguei em casa, perguntei pro meu filho, até o filho, tem uma espada assim, tal? Nossa, lá de antigamente. Tem, mãe, tá lá em cima do roupeiro. Peguei aquela espada e fui pesquisar sobre a espada. Tu não tem noção. Tem uma história linda essa espada, é a espada de colecionadores. Tem uma que foi para leilão em 2016, é uma espada que realmente tem um valor agregado, enfim. Enfim, essa era a espada. Aí eu peguei a espada, peguei a oração, fui na cidade de São Miguel Arcanjo, que foi o único lugar, aparentemente, no Brasil que ele apareceu. Fui lá e eu falei, não vou entrar com uma espada na igreja. Mais uma vez eu sou a louca. E lá foi uma história incrível. Eu nem tenho coragem ainda de falar sobre essa história, porque o que aconteceu lá, realmente eu ainda tô com os planos de fazer um livro agora, pra contar, de 2020 até 2026. Que tem história, né? Tudo que aconteceu comigo. Por isso que eu digo assim, sabe? Quem falou pra mim sobre os escolhidos, né? Foi uma pastora de igreja. Ela me conhece, né? E sabe que eu não tinha motivos nenhum pra estar criando essas coisas. E aí ela falou pra mim assim, Gi, tu já ouviu falar nos escolhidos? Eu falei, não. Ela assim, então pesquisa um pouquinho sobre isso, né? E sinta-se assim. Porque isso que tá acontecendo contigo não é normal. Presta atenção nos detalhes, presta atenção em tudo que tá acontecendo contigo, porque tem realmente uma missão, tem realmente um propósito, e nós estamos indo para uma quinta dimensão, aonde a medicina vai mudar, a energia vai mudar, a consciência tá vindo com tudo, e as pessoas, elas precisam ter consciência e conhecimento. E tudo isso que tu tá trazendo, nem é teu. Alguém tá trazendo esse conhecimento, né, pra nós, através de ti. Então, assim, presta atenção, isso não tem só a ver contigo. Até porque é muito comentado hoje em dia, né, que tanto os sentimentos, né, tudo que tu sente, as tuas emoções, tudo que tu acaba carregando por muito tempo, acaba, né, se tu não transforma aquilo e não sabe lidar com aquilo ali, acaba se tornando uma doença física, né? Então, assim, querendo ou não, essas emoções negativas, esses pensamentos negativos, essa energia que muitas vezes pode vir de outras pessoas também, né? Muitas vezes tu não tem o controle e o conhecimento sobre isso. Isso vai influenciando, né, no teu campo, né? Até se tornar uma doença física. Exatamente, até se tornar uma doença física, né? Tudo começa, né, no campo etérico, no corpo etérico, né? E aí vai passando pros demais, né? Eu acho que a resposta de tudo é a nossa mente, né? Eu acho que a gente tem que cuidar muito da nossa mente. Tudo que a tua cabeça pensa, né, vai pro teu emocional, vai pro teu corpo etérico, vai pro teu corpo físico. Então, assim, ó, pra mim é muito simples. Se a minha mente está boa, se a minha cabeça está legal, o resto eu resolvo. Entende? Então, a minha mente eu trabalho muito. Tanto que tem coisas, tipo assim, tinha coisas que eu dizia assim, eu odeio isso, eu não gosto disso, entende? E eu falei assim, tá, mas por que eu não gosto? Quem me disse que eu não gosto? De onde é que eu tirei isso? E até coisas simples, tipo assim, ó, eu não gostava da cor marrom e da cor verde. Aí um dia eu falei assim, tá, mas por que eu não gosto? Não, eu tenho que gostar sim. Comecei a comprar só roupa verde e marrom. Fiquei 1 ano comprando roupa verde, marrom, até que eu falei assim, até que ela é legal. Pronto. Parei de ficar pensando aquilo. Não tem essa de eu não gosto. Eu tenho que provar, eu tenho que testar. Eu tenho que trabalhar essa energia negativa dentro de mim, sabe? Como assim não gosto? Como diz assim algumas pessoas. Tu vive a síndrome de Gabriela, né? Nascer assim, morrer assim, você sempre assim, né? Tem pessoas que são assim, eu sou assim. Não, tu não é assim, tu está assim, né? Assim. Tu não é triste, tu está triste. Tu não é uma pessoa depressiva, você está depressivo. Você não é sedentário, você está sedentário, né? Então são tudo momentos, né? Que a pessoa está naquele momento, né? Exatamente isso. Tanto que as pessoas que eu indico normalmente terapias, né, são pessoas que eu percebo assim que não é nem pelas questões emocionais,
Quando eu realmente indico uma terapia, é pelas questões psicológicas. Mudança de comportamento, mudança de pensamento, elas são obrigatórias, porque a gente tá evoluindo, a gente tá numa evolução constante. E quando a pessoa, tipo assim, ela é assim, ela é travada, ela é rígida, ela não, sabe, não é maleável, é uma tendência a sofrimento profundo pra vida, sabe? Então, eu sempre digo, tu tens que mudar. E quando a pessoa sozinha não consegue, porque também não é fácil, né? Sim, não é um processo, né? Principalmente quando tu tá perto de pessoas que têm a mesma energia que tu. Nossa. Aí é quase impossível a O mudança, né? ambiente O ambiente. influencia muito, né? Então assim, ó, eu já digo que a tua mente, ela é responsável por tudo. Tudo, praticamente tudo, sabe? E quando a gente coloca a Arcura na mão, que faz esse movimento aqui, é como se tu estivesse te permitindo a mudar. Sim. Então, assim, já é um começo. Tipo assim, eu tô fazendo um ritual. A intenção. Eu tô fazendo um ritual que é pra mudar meu pensamento, meu comportamento, a minha energia. E ali tu já começa a aceitar a mudança. Aceitar que tem alguma coisa que possa, né, facilitar o meu dia a dia. No caso, a Arcura, ela vai limpar essas energias densas, né, energias negativas, né, que tem até uma escala lá, né, que fala tanto das energias que é a tristeza, né, a reclamação, tudo ali são energias baixas, né. Sim. Então, ele te ajuda nesse processo de limpeza. Tanto do ambiente, porque os ambientes também guardam energia de pessoas, né, e a pessoa vai limpar a energia dela, vai ter o autocuidado com ela e com o ambiente que ela frequenta, né? Muitas vezes. Os primeiros sonhos que eu tive com a Arcura, eu via pessoas borrifando. Que depois que eu soube, né, que ia ser um purificador absoluto do corpo etérico. Quando eu perguntava, né, tá, mas o que é pra mim fazer com essas ervas? O que é pra mim fazer com essas ervas? Aí, um momento, ele veio. Eu já tava desistindo. E aí, ele falou que essas ervas eram para ser divididas. E que um seria um purificador absoluto do corpo etérico. Aí foi onde eu fui pesquisar o que era corpo etérico. Vamos lá, São Miguel, vamos aprender. E descobri o que era um corpo etérico. E o que eu via era um corpo etérico. Sim, não, olha só. Ele que me passou. E eu via isso sendo borrifado em presídio, em hospitais, colégio com crianças, sempre onde tinha muita gente. Sim. Esse do ambiente. Querendo ou não, imagina, um hospital, né? Olha quanta energia. Muita energia, e querendo ou não, é uma energia negativa. Por quê? Porque a pessoa tá ali doente, as pessoas estão ali preocupadas. Com piedade, com tristeza, com dor, né? Então, assim, a única energia que muitas vezes que é positiva, né, que eu vejo no ambiente hospitalar é o nascimento de uma criança, né? E as orações que as pessoas fazem. E as orações, né, que fortificam, né? Mas, assim, é muito carregado, né? É muito pesado. E até para as pessoas que trabalham ali diariamente, né? E ajudam outras pessoas, né? É difícil. Eu digo assim, ó, hoje eu tenho médicos que estão usando a Arcura nesses ambientes, tá? Tem uma médica até que deu um depoimento pra mim, ela falou assim, Gi, até na sala de cirurgia, assim, eu tenho vontade de passar, parece que a minha mente expande, assim, sabe? Parece que abre algo na minha mente, assim, e o cheiro, eles gostam do cheiro, e o cheiro ele ativa também, né? Então, assim, vários depoimentos. Nossa, tem um depoimento muito lindo, assim, que era uma pessoa que também tinha sonhos, né? E ela se sentia muito louca. Tomava remédio pra depressão, ia, inclusive, em psiquiatra, e ela sempre falava que ela se sentia uma louca e não dividia com ninguém os sonhos dela. Sim. Até que ela começou a passar a Arcura, e ela falou que quando ela passava a Arcura, ela se arrepiava dos pés à cabeça e sentia como se fossem asas pousando perto dela. E depois disso, ela passou a não ter mais medo, porque aí ela via meus vídeos, via que é normal esses sonhos, que pode ser real, que pode ser uma missão para ela também, não necessariamente que são ruins, né, os sonhos. Sim. E ela passou a não ter mais medo. E ela sentia que ele estava ali perto dela. Protegendo ela. Porque além Esse foi um dos depoimentos mais legais, assim, sabe? Porque aí eu vi, poxa, não é só eu que sonho, não é só eu que sinto ele. Foi bem legal. Então, eu consegui acompanhar também, né? Foi um depoimento de um psicólogo também, que ele falou o quê? Que ele utiliza a Arcura no ambiente, no consultório dele, porque o que acontece, né? Essas pessoas, elas trabalham ajudando outras pessoas. E o que elas escutam ao longo do dia? É reclamações. É somente energia de reclamações. É o tempo todo. Então, assim, e ele tá ali para ajudar. Só que, querendo ou não, por mais que ele saiba e tenha conhecimento de tudo isso, né? Por mais que ele tente filtrar muitas vezes, ele acaba, né?
pegando para ele essas histórias, né? Dependendo de como toca, né, nele essas histórias, e muitas vezes ele segue replicando e contando essas histórias. Contamina o ambiente dele. Exatamente. Então, ele usa diariamente, ele fala, porque ele sente essa diferença de ele precisa estar ali ajudando outras pessoas, mas ele também tem que se cuidar, né? E não se deixar ser influenciado por esse, né? Então, Flau, o que eu penso, assim, sabe? Agora, há pouco tempo, que eu descobri realmente algumas coisas que foram ditas por ele lá atrás, né? Que a Arcura era para quem cuida de quem cuida. Uhum. Então, eu dizia assim, não é para o público final, eu pensava, né? Não é para mim botar numa loja e sair vendendo. Uhum. É para quem cuida de quem cuida. Eu imaginava isso. Quem cuida de quem cuida. Então, são para os terapeutas, para os médicos que cuidam de pessoas, para os professores, para as pessoas que cuidam de pessoas dentro de casa. Todo mundo cuida de alguém, né? Sim, sim. Então, era para te fortalecer a tua energia para estar cuidando de alguém. Porque ele disse, leva para o mundo. Uhum. A Arcura é para quem cuida de quem cuida. Então, o que eu penso, né? Principalmente como terapeuta e vendo a energia das pessoas. Ó, essa é para você, terapeuta, escuta. O que acontece? Quando tu vai atender alguém, né? A tua energia magnética, se tu alimenta todo dia, sabe? Com paz interior, sabe? Com frequência, com coisas que tu pode fazer no teu dia a dia, desde acender uma velinha, desde se concentrar, uma meditação. O que acontece? Tu vai alimentando essa energia boa no teu corpo etérico. Por quê? Porque essa frequência de magnetismo, ela tá no corpo etérico. Uhum. Quem quiser pesquisar, pesquisa, né? A Arcura, ela trabalha no corpo etérico. E o corpo etérico é responsável pela energia magnética, tá? Então, quando a pessoa tá atendendo alguém, né? A primeira energia magnética, a energia humana, né? Eu vou atender alguém. O que acontece? Eu tô passando a minha energia para aquela pessoa e trabalhando a energia dela. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Então, a tua energia tem que estar muito boa, muito forte, muito blindada, para te não pegar o problema da pessoa para ti, entendeu? Então, tu trabalha com as mãos, energia magnética, energia vital, tá aqui. Tu tá ali transmitindo para a pessoa e tá fazendo uma troca também. E esse autocuidado pro terapeuta e para o paciente saber escolher, né, também, né, porque dependendo, ele vai lá para melhorar e de repente ele sai pior do que ele tava. Exatamente. Né? Se a pessoa que tá conduzindo não estiver bem, exatamente, ela pode se ferrar mesmo, né? Então, essa energia magnética humana é quando tu usa a tua própria energia para cuidar de alguém. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração legal, eu quero ajudar essa pessoa. Ela vai e usa a própria energia dela. E existe a energia magnética espiritual, que aí sim é para os terapeutas. Por quê? Porque todo terapeuta, normalmente, ele tem um mentor, ele tem um guia, ele tem um anjo, um Deus, uma força maior por trás dele. Tem que ter. Então, a energia magnética espiritual é quando tu tá bem, a tua energia magnética tá boa, só que, na verdade, vem esses mentores através de ti para trazer a cura. Então, não é tu. Tu é um intercessor. Exatamente, não é tu que tá ali fazendo um passe, não é tu que tá ali fazendo a energia de cura, um reiki, são esses mestres que vêm pra fazer isso. Tu é um instrumento, né? Tu é um instrumento, só que a tua energia tem que estar boa pra recebê-los. Por quê? Porque não é porque é espiritual que é bom. Tem coisa que é espiritual e que não é boa. Então, se a tua energia estiver boa, tu vai canalizar, tu vai trazer quem? Os seres de luz. Agora, se a tua energia não tá boa, quem vem? Esses seres que não são tão bonzinhos assim, né? E muitas vezes, até linkando com essa parte, essa questão de energias, ela muitas vezes, o que acontece? Algumas pessoas ficam assim, porque nada de bom tá acontecendo comigo, porque a minha vida não muda. Tá, mas tu já experimentou mudar e fazer algo diferente? Porque quem tá fazendo a mesma coisa sempre não tem como colher resultados diferentes, né? Então, assim, que nenhuma vez você comentou, né? Se tu cuidar da tua energia, ela cuida de ti. Então, assim, o que é cuidar da energia, né? Vamos dizer pra ti, o que é cuidar da tua energia hoje? O que você faz hoje pra cuidar da tua energia? Primeiro que eu cuido muito da minha mente. Eu acho que isso é o principal, assim, sabe? Tu tem que estar com uma cabeça legal. Mas aconteceu isso de ruim. Eu não foco no problema. Sim. Eu fico imediatamente pensando, o que eu tenho que fazer pra mudar isso? Então, o problema eu já tenho. Exatamente. O que eu tenho que fazer para mudar isso? E vou trabalhando a minha energia para não ficar pensando naquilo, para não ficar sofrendo por aquilo e buscando a solução. Isso é imediato, tá? Mas, assim como a gente tira um tempo para comer, para tomar banho, para trabalhar, né? A gente tira tempo para tudo. Só que tudo que a gente faz precisa do quê? Energia. Mas tu não tira um tempo para alimentar a tua energia, entendeu? Então, a energia, ela vem através da terra, ela vem através de rituais, ela vem através da natureza, ela vem através de chás, de banho, de tudo aquilo que tu realmente acredita, principalmente de Deus, né? Que
Se tu não alimentar diariamente, é óbvio que tu vai nesses lugares que estão pesados, tu vai pegar coisa ruim, né? Então, como que eu cuido da minha energia? Orações. E eu não preciso parar a minha vida para ir numa igreja fazer uma oração, não. Eu faço oração diariamente, o tempo inteiro. Eu entro num lugar, eu entro abençoando aquele lugar. Meu Deus, protege esse lugar, protege essas pessoas, cuida desse povo, sabe? Eu vou tomar banho, as águas caindo em cima de mim, meu Deus, que essas águas limpem tudo aquilo que não serve para mim, que não serve pro meu dia a dia. Até pra tomar água, né? Eu tomo água, mentalizando, saúde, 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 saúde. Né? Hoje a minha filha, né? Hoje a minha filha, ela não pede água, ela diz assim, mãe, eu quero um pouco de vida. Porque eu sempre falo pra ela, a água é vida, filha. A água é vida. Olha só. Ela vai pedir água, ela diz assim, ó, mãe, dá um pouco de vida. Olha o que ela associou, né? Associar exatamente. Vida. E é verdade. Quando a gente tá alimentando, né, a nossa vida com coisas boas, né, coisas boas acontecem. Exatamente. Então, assim, ó, eu não perco meu tempo com gente chata. Eu não perco meu tempo com pessoas negativas, sabe? Então, isso também é cuidar da energia. Isso também é se proteger. Ah, mas dentro de casa, porque o fulano é muito chato, porque o fulano é muito ranzinza ou é muito mesquinha. Tudo te irrita, tudo te incomoda. Então, quando eu percebi que isso realmente estava me fazendo mal? Quando eu aprendi que eu precisava respeitar as pessoas. E é verdade, sabe? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem que fazer aquilo que tu quer que ele faça. As pessoas não vão mudar porque tu quer. E ninguém tá nem aí pra ti, sabe? Tu tem que cuidar da tua energia, tu tem que cuidar do teu bem-estar e tentar promover caridade e coisas boas pras pessoas. Por quê? Porque a gente tá aqui pra isso, né? Então, eu sempre digo assim, sabe? Que se tu quer cuidar da tua energia, primeiro, olha bem para tudo que tá ao teu redor. Se tu não pode mudar, sair desse ambiente, sair de perto dessas pessoas, então para de cobrar das pessoas que elas façam o que tu quer. Ah, mas o fulano é muito chato. Ele é chato, beleza, tá tudo certo. Ele é chato. É assim que ele entendeu que ele precisa ser, sabe? Tu não sabe a história dele, o sofrimento dele, tudo que ele passou. De repente, ele se sente seguro sendo assim, né? Ele se sente... o que ele tem da vida, né? O que ele recebeu da vida, é aquilo, né? É isso. Então, assim, mas ele é chato, mas ele é uma pessoa ruim, mas ele é uma pessoa braba. É isso aí, ele é assim. Pra que tu vai levar pro coração? E muitas vezes, o que a gente vê também hoje em dia é muitas pessoas querendo mudar outras pessoas, gastando a sua energia pra tentar mudar o outro. Se às vezes a gente não consegue, né, mudar a si mesmo, né? Não, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou fazer atividade física, e tu não consegue fazer. Aí tu vai lá tentar mudar. Não consegue. Tu sabe que eu atendo muitas mulheres, né? E aí tem uma que disse assim pra mim, ó, nossa, Gi, comigo ele era assim, ele era um carrasco, ele era isso, aquilo. Agora casou de novo, nossa, é um bobo. Ele faz tudo que ela quer. Eu falei assim, pois é, tu passou a vida inteira do lado dele reclamando. Talvez ela seja uma pessoa que respeite. Talvez ela seja uma pessoa que tá enxergando as qualidades dele, né? Talvez ele se sinta mais leve lá do que contigo. Então, assim, a culpa não é dele. A culpa é tua, porque ele tem um lado bom, senão ele não estaria mostrando lá hoje, né? E tu não tá com ele e continua reclamando. Então a gente, vamos, né? Vamos decifrar esse quebra-cabeça que o problema não era ele, era você. Exato. É sempre, gente. Eu sempre digo assim, ó, a consciência, né? Quando tu tem consciência da espiritualidade, tu entende que a culpa é sempre tua. Ah, mas o fulano te irritou, a culpa é dele? Não, a culpa é tua que se sentiu incomodada com aquilo que ele falou. Então, se eu me sentir incomodada, a culpa é minha. Exatamente. Eu que não tenho que dar importância, eu que não tenho que levar isso ao pé da letra, eu que não tenho que levar isso pro coração. Como é que diz um ditado? O veneno só faz mal se tu engole, né? Se tu engole, é exatamente isso. Né? Então, eu sou uma pessoa hoje que eu sei a energia que eu tenho. Eu realmente contagio as pessoas. Eu sei disso, não é porque eu tô falando, é porque as pessoas falam, nossa, Gi, eu queria ficar um pouquinho mais perto de ti. Eu queria ser um pouquinho assim do que tu é. Como tu atende, né, ainda muitas pessoas, né, por mais que, né, tenha reduzido, né, ainda atende muitas pessoas, tu percebe, né, tanto em dados, né, como tem no Brasil, que a ansiedade é um problema, né, a nível muito sério, né? E essas pessoas ansiosas também, né, acabam te procurando, né? Sim. E tu consegue identificar isso. Você acredita, assim, né, utilizando elas, fazendo o ritual com Arcura, fazendo certinho, cuidando, né, da energia, né, delas, tendo esse momento de intenção, porque o que acontece? Tá todo mundo meio no piloto automático, né? Tá todo mundo matando um leão por dia e ninguém fazendo nada. Você é um fazedor de coisas, né? Mas a pessoa não para 5, 10 minutos pra cuidar dela mesma. Aí quando ela tá esgotada, quando ela tá doente, aí ela resolve tirar um tempinho pra cuidar de si, né? E vai procurar remédio, médico. A ansiedade, ela é uma coisa bem séria. E eu, inclusive, eu tenho vários exemplos de pessoas que eu atendo que sofriam muito, assim, com ansiedade. Até essa semana eu pedi pra algumas pessoas citarem, né? 5 coisas que nesses primeiros 6 meses do ano, assim, melhoraram.
E a maioria botou isso. Uhum. A ansiedade. Eu já não sou mais tão ansiosa, já não tô tão preocupada. E eu falei, que legal. Porque assim, ó, a pessoa tá ansiosa, então ela come demais, aí ela reclama que tá gorda, né? Aí ela não consegue dar conta das coisas, ela reclama disso, reclama daquilo. Então, assim, a vida dela é ficar, como é que eu vou dizer, pontuando essas coisas negativas. E aí a ansiedade vai aumentando. Por quê? Porque aquilo que tu pensa, tu tá criando, tu tá mostrando pro teu organismo, tu tá mostrando pra tua mente aquilo que tu quer, porque tu fala tanto daquilo que tu quer viver aquilo, tu não sai daquela frequência. Então, eu digo assim, ó, quem tem realmente muita ansiedade, né, tem que parar, sabe? Tirar um tempinho pra si. Aí tem pessoas que acham assim que são os salvador. Ai, Deus o livre se eu não levar meu filho no colégio, se eu não fizer isso, se eu não fizer almoço, blá, blá, blá. Aí eu fico pensando assim, cara, se tu morrer hoje, a vida continua. Exatamente. A vida continua, às vezes até, como se tu nunca tivesse existido. Ai, é doído, então, né? As pessoas que se sentem os salvador. As pessoas que se sentem os salvadores. Eu tenho vontade de rir. Aí tu controla tudo, todo mundo. Todo mundo depende de mim. Aí tu morre, a vida continua. Aí tu tá, mas... Oi? Como assim? É verdade. Então, assim, ó, o controle é que traz a ansiedade. Porque tu quer que tudo dê certo, que tudo seja do teu jeito. E aí, quando a coisa sai do teu controle, é que vem a ansiedade. Então, assim, ó, eu era muito ansiosa. Eu era. Por quê? Mas eu não entendia que aquilo era uma ansiedade, mas eu não parava. Tipo assim, ó, ou eu tava atendendo, ou eu tava dentro do meu carro, vendo um lugar pra mim. Eu não conseguia ficar dentro de casa. Então, eu atendia muitas pessoas. Eu atendia 17 pessoas por dia. Toda segunda, terça e quinta. E os dias que eu não tava atendendo, eu acordava, tomava um banho e entrava dentro do meu carro. Tipo assim, onde é que eu vou? E se eu não tinha um dia, eu ficava dentro do carro. Eu não conseguia. Tinha que ter uma utilidade, uma função, não poderia estar parada. Não conseguia. Tipo assim, ó, eu não fazer nada, não existia essa possibilidade. Às vezes eu pegava o carro, eu ia no centro, eu ia na farmácia, eu comprava band-aid, shampoo, qualquer coisa. Mas eu tinha que estar fazendo alguma Produtiva. coisa. Exatamente. Né? Era uma coisa assim que eu não tinha paz. Eu não tinha paz, né? Aí eu fui parar no Mato Grosso. Quando eu vi São Miguel Arcanjo. Aí eu fui parar no Mato Grosso, e aí ele falou pra mim que ele ia me tirar o meu único medo, que realmente ele tirou o meu único medo, porque até os 40 anos eu não botava a mão na terra, porque eu tinha medo de minhoca, eu tinha medo de bicho rastejante, né? E eu tomava remédio pra dormir. Então, quando São Miguel veio e falou pra mim, eu vou te apresentar a minha casa. Fui conhecer um lugar lá, lindo, maravilhoso, é uma caverna que tem uma gruta linda, azul lá, e ele apareceu. E ele falou que ia me tirar meu único medo. E realmente, hoje eu não tenho mais medo, hoje eu ponho a mão na terra, hoje eu já bati foto e com uma sucuri no pescoço. Realmente, ele foi um verdadeiro milagre, né, que ele tirou de mim. E depois daquele dia, eu senti paz, sabe? Eu não sabia o que era paz. Eu não sabia. E lá no Mato Grosso, como que eu senti essa paz? Porque eu tinha que ir numa nascente. Eu sentia no meu coração, era a minha intuição, que eu tinha que ir numa nascente, porque pra mim a água é vida. E eu queria zerar a vida. Eu sentia que eu precisava zerar a vida. Eu tinha isso comigo, era a minha intuição. Então, quando eu fui pro Mato Grosso, eu fui numa nascente, naquelas águas cristalinas, lindas. E aí, eu fiz o mergulho. Quando eu fiz o mergulho, que eu via aquela água borbulhando, aquela nascente borbulhando naquelas areias bem brancas, aquela água bem cristalina com aqueles peixinhos, eu comecei a chorar. Chorar, e ali parecia que eu tava deixando todos os pesos, tudo aquilo que pesava em mim, assim, ó, eu tava deixando ali, naquela nascente, e foi muito lindo, e aí, quando eu saí de lá, eu cheguei no hotel, assim, eu dizia assim, meu Deus, sabe aquela ansiedade? Eu nem, o coração tá sempre... Era uma paz, era uma paz tão grande, que eu dizia, meu Deus, é isso. Eu nunca senti aquilo na minha vida. Nunca senti aquilo na minha vida. Depois que eu vi São Miguel, era uma paz tão grande, assim, que eu parecia que eu tava dormente. Sabe? Parecia assim que eu dizia, meu Deus, não é possível. Tipo assim, tem que fazer isso. Tá, mas se eu não fizer? Tipo assim, se eu não fizer, tá Antes tudo certo. era, eu tenho que fazer isso. Ok, tô fazendo, tô indo, fui. Não, né? E não era só com a minha vida. Eu também trazia as pessoas que estavam ao meu no redor. No mesmo ritmo. Se eles não andam no mesmo ritmo, daí o bicho pega, né? Pra todo mundo. Não, hoje é incrível, tá? Porque assim, ó, a Arcura... A Mirindi, essa aqui é o meu xodózinho. Por quê? Porque assim, ó, antes eu usava
né? Pra poder limpar. Então, eu começava um atendimento, eu usava pra eu estar limpa pra atender. Sim. E depois eu usava pra limpar a energia das pessoas que deixavam ali. Sim. Hoje, não. Hoje, quando eu começo a sentir isso, sabe? Que eu tô um pouco ansiosa, eu já tô usando. Eu já tô usando e às vezes 3 vezes por dia se deixar, porque eu penso assim, eu não posso mais ficar naquele jeito. Aproveita e mostra pra nós como é que tu utiliza. As então, pessoas aprenderem direitinho e não sempre fazer de qualquer jeito. Tem na algumas caixinha. dicas. Tem algumas dicas. Claro que não ficou perfeito como a gente explicando, né? Sim, Mas tem algumas dicas. Então, a bruma corporal, né? Que é assim que eu chamo. Eu sempre balanço porque às vezes fica as ervinhas ou alguma coisa ali embaixo, né? Sim. Então, eu sempre digo que a explicação que ele deu é que todas as pessoas têm exatamente, isso é o importante dom também, né? da cura nas mãos. Porque muitas vezes as pessoas procuram outras pessoas pra ajudar na energia delas, né? Por exemplo, eu vou lá pra Gisele me dar um passe, arrumar a minha energia, mas eu tenho esse poder, eu tenho que ter consciência que eu também tenho esse poder, eu não preciso estar esperando outras pessoas. Tu não confia na tua própria energia. Aí tu confia nos outros, muitas vezes os outros estão cheios de energias ruins que tu não conhece, tu não sabe com quem ele andou, com quem que ele, o que ele tá pensando, o que tá passando na vida da pessoa, e tu acredita na outra pessoa, mas em ti tu não acredita, né? E quando ele veio, ele queria muito, né? Tanto que, uma história rápida aí, quando eu fiz a minha sala nova, que é lá do lado de casa, né? Tinha uma varandona, assim, com uma rede, e ele sempre dizia pra mim que eu tinha que ter uma maca. Eu tinha que ter uma maca dentro da minha sala. Porque ele falou, vai, pede autorização pra curar em meu nome, com a espada. E eu nunca quis. Eu nunca quis trabalhar com as mãos. Minha mão pega fogo. Eu nunca quis trabalhar com as mãos. Muito menos com uma espada, né? Eu vou me sentir a louca ali em cima das pessoas. Com espada na mão. Mas tem poder, tá? Eu nunca parei pra dizer assim, não, eu vou pegar a espada, eu vou fazer uma oração e eu vou curar alguém. Porque eu sei que se eu fizer isso, eu faço. Eu consigo. Eu tenho certeza que eu consigo. Mas eu nunca fiz. Tá? Eu tenho até medo de fazer e aquilo tem que continuar. Exatamente. Mas, quando o São Miguel veio, ele falou, né? Que eu tinha que ter essa maca porque eu tinha que trabalhar com as mãos. Eu não quis. Isso sim eu rejeitei. Eu chorava, acordava chorando, dormia chorando, ia fazer cabelo chorando. Até que eu tive a ideia, não fui eu, mas tudo bem, vou dizer que a ideia foi minha, de fechar, né, esse lugar que era uma varanda, que tinha uma rede, e colocar a maca lá. Depois que eu coloquei a maca lá, eu nunca atendi ninguém. A maca eu deixo lá pra quem quiser usar, atender. Só que eu parei de chorar. Aqueles sonhos não vieram mais, aquela energia não vinha mais, que eu tinha que trabalhar com a maca, com a mão, nunca mais veio. Então, assim, eu só precisava de uma maca do lado da minha sala. Beleza, tá lá a maca, não preciso trabalhar. Tô conseguindo viver. Mas olha que interessante. Eu fui fazer um ritual lá na Amazônia. E aí eu fui, paguei para 2 tribos lá, praticamente, para fazer os rituais. Quando eu cheguei lá, eu fiquei ruim e falei, não é com esse povo que eu tenho que fazer. Acabei indo num outro senhorzinho lá de quase 80 anos. Quando eu cheguei nesse senhorzinho, eu tava com um nó na garganta. Porque eu não conseguia falar, eu precisava de algumas respostas pra minha vida pessoal. Eu não conseguia falar. Só que eu peguei a arcura, coloquei em cima da mesa, coloquei as pulseirinhas ali do pessoal que eu levei em cima da mesa. E aí o senhorzinho falou assim pra mim, ó. Quando ele terminou de me limpar, que me deu uma surra de erva lá. Aí ele falou assim pra mim, ó. Quando eu dei a arcura pra ele é um pajé que faz uns rituais lá. Eu dei a Arcura pra ele, não sabia quem era a Arcura, ele não sabia quem eu era, não sabia nada da minha vida. Nunca me viu e nem eu a ele. Ele pegou a Arcura na mão e ele falou assim, ó, a Arcura, ele falou bem assim, a Arcura faz aquilo que era pra ti fazer com as tuas mãos. Eu me arrepiei assim dos pés à cabeça, eu falei, meu Deus. Aí, mais uma pecinha. Mais uma pecinha. Mais uma pecinha pro quebra-cabeça. Sim. Que é de quantas peças, sei lá. Porque foi isso. Tipo assim, ele queria que eu botasse a maca pra eu trabalhar com as mãos. Como eu falei que eu não ia trabalhar, resistiu até a última, né? Aí veio a Arcure, que é pra as mãos. Cada pessoa tem o poder de curar nas mãos. Só que esse aqui em especial, tá? Tipo assim, eu já tentei borrifar também, quando o outro não tá perto de mim. Quando cai aquelas gotículas, parece ácido, tá? Parece assim que vai caindo e furando, perfurando as coisas. Esse aqui. Esse daí vai ficar borrifado de qualquer forma, esse não é pra borrifar no ar. Esse aqui, ele tem poder nas mãos. Nas mãos. Aí eu passo, sempre ponho 3, 4, 5. Se disser pra mim que 2 é bom, eu vou botar 8. Porque se 2 é bom, 8 é maravilhoso. Imagina 8! Então eu passo nas mãos, faço assim.
coloco bem aqui em cima. Como eu vejo a aura das pessoas, o corpo etérico, né? Sim. Então tem pessoas que eu digo, põe mais pra cima, põe mais pra Porque baixo. o campo é mais expandido ou mais rente ao retraído. corpo. Rente ao então eu corpo. coloco aqui, encosto, né? E vou mentalizando aquilo que eu quero. Eu quero que saia tristeza, sofrimento, angústia, pensamentos negativos, magia, feitiço, inveja, orgulho, desgraça, problema ali. Eu vou enflerando. E aí eu vou passando aqui na minha cabeça, abraço bem o meu pescoço e depois eu faço esse ritual aqui pra baixo. E depois eu lavo as mãos. Sempre lavo as mãos. Por quê? Porque ele gruda. Esse aqui, ele gruda. Como se fosse um imã, Como né? se fosse um imã, que ele puxa. E a energia magnética, né? Que agora que também eu descobri que a energia magnética tá no corpo etérico, ela é trabalhada como? Através de ímãs, sei lá, e ótons, fótons, sei lá o quê. Enfim, tem mais outra história aí que eu ainda não estudei pra saber o que é. Mas tá é muita informação, né? Tá vindo. Mas aí depois eu lavo as minhas mãos como se eu estivesse limpando, né? Tudo aquilo que eu tô tirando de mim. Então, esse ritual eu faço pra limpeza. Sempre pra limpeza de energias negativas. De energias negativas. No momento que eu limpo a energia negativa, automaticamente eu vou preparando o meu campo. E a cor muda, tá? Exatamente. Foi os testes que você fez, né? Os testes que eu fiz. A cor muda. Eu mesmo, me olhando no espelho, eu sinto. Às vezes eu não consigo ver a minha, tá? Mas com muita concentração, tem técnicas também. Quem consegue, né? Quem vê, na verdade, o corpo etérico das pessoas, ou a aura, né? Que é mais fácil ver a aura. São técnicas. Qualquer pessoa talvez consiga, não sei. Que tem técnicas, eu já ouvi dizer também. Mas tem que ter paciência, dedicação. Eu vou dizer que eu nunca na vida pedi paciência pra Deus, tá? Nunca. Agora eu tô pensando em pedir. Tô pensando em pedir por causa de uma pessoa aí, mas tudo bem. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas então, a primeira vez que eu uso, eu peço pra limpar o que tem de ruim. Tá? Mas, em vários momentos, quando eu passo, eu peço não pra tirar as coisas ruins, mas pra me blindar, pra me proteger de tudo aquilo que os meus olhos não vejam. Sabe? Então eu peço muito isso, para que a Arcura faça essa blindagem, esse embolhamento, essa proteção, para que não chegue em mim absolutamente nada que não seja favorável, sabe? Que não me traga prosperidade, que não me traga alegria de viver, que não me traga energia vital, sabe? Então as minhas orações eu faço usando a Arcura. Então eu peço muito para eu ser útil até o último dia da minha vida, sabe? Para que eu tenha pessoas interessantes do meu lado, para que eu tenha oportunidades, bons aliados. Então assim, tu tem que saber pedir, sim, sabe? Porque a pessoa diz assim, mas né, não rende. Eu conheço muita gente que tem energia boa, tá? Muita energia boa, inclusive. E estão sempre ferrados. Estão sempre sem dinheiro, estão sempre, né? Não vou nem falar a palavra. Mas são pessoas que têm energia boa, tá? E aí eu ficava estudando assim a pessoa e falei, mas por quê? Tentando entender. Mas por quê? Aí eu descobri. Olha só, isso também é interessante. Olha, isso aí eu quero saber. Essa daí o que acontece? Saber. Assim, tem muitas coisas na internet e tal, e eu costumo não ver. Eu não sou uma pessoa que eu fico no YouTube, que eu fico pesquisando, sabe? Até porque você comentou uma vez, né, que aí tu não sabe se tu sonhou, se tu sonhei, ou se eu vi. Né? Então, pra não confundir a tua mente, né? Eu não vejo. Nossa, raramente. Só quando eu sonho alguma coisa, e aí eu vou pesquisar pra ter conhecimento. Sim. Mas eu não fico fuçando e... Né? Fuçando que feio, né? Procurando. Por quê? Porque é exatamente isso, sabe? Quando eu vejo alguma coisa, eu quero saber que aquilo realmente tem sentido com o que eu tô vivendo e falando, né? E tem muita gente, como eu falei, que tem uma energia boa e não consegue prosperar, tá? Por que não tem? Porque não tem permissão. Aí, a permissão, o que é? Tu imagina uma pessoa dentro de uma família, aonde a tua mãe nunca imaginou, sabe? Ai, coitadinho do meu filho. Sabe aquela energia, sabe, de coitadinho? Ele vai trabalhar, mas ele não é valorizado. Porque ninguém acredita, não confia nele. Então, essa permissão, ela tem que vir de casa. Então, tu imagina assim, aquela pessoa, por exemplo, só um exemplo, tá? Eu vim, né, de mais duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Eu era diferentona, eu era malucona e a diferentona da família. Então, as minhas irmãs, às vezes, a minha mãe falava, coitadinha da fulana, coitadinha da fulana. Eu não era coitadinha. Porque a Gia é metida. Tu era ousada. Porque a Gia, a roupa melhor tem que ser dela, porque isso, porque aquilo. Então, é como se a minha mãe imaginasse eu crescendo, eu correndo atrás, eu buscando aquele lugar. Ela já falava isso, sem intenção. Desde pequena. Né? Exatamente. Eu tinha permissão para crescer porque a minha mãe me via
dessa forma. Sim. Então, se eu perguntar assim pra minha mãe, mãe, tu me vê hoje sendo uma pessoa milionária? Uma pessoa que tem dinheiro, que viaja, que faz coisas ricas? Ela me vê assim. Ela me vê assim. Eu tenho permissão pra ser, porque ela me vê assim. Aí, se eu perguntar da minha irmã, é como se ela assim, ai, coitada. Teve que sofrer tanto pra conseguir aquilo. Fulana, foi pra lá, trabalha. Casou com aquele fulano ali, tadinha. Tadinha. Eu tenho certeza que a minha mãe nunca viu ela, sabe? Tipo, num carrão, fazendo coisas. Ela quebrando esse ciclo de coitada. Exatamente. Então, eu vejo, como eu disse, pessoas que têm energia boa, que usam Arcura, que já têm energias boas por outros motivos também, porque são pessoas magneticamente, eu acredito, né? Feliz, alegre, leve, enfim. Mas não tem permissão. Sabe aquilo que tu vem de uma família muito humilde, que as pessoas nunca te viram ser essa pessoa que tem dinheiro, que come o que quer, a hora que quer, que investe com lazer, com prazer. Isso é a permissão. Então, eu digo para as pessoas, pergunta pro teu pai se ele te vê rico, milionário. Como que ele te vê? Nossa, ai, isso filho, é bem importante, eu vejo né? que tu rala pra caramba, mas não dá certo, fica patinando. Quando tu compra um carro, parece assim que, nossa, tá comprando uma coisa que não é pra ti. Nossa, esse carro não é pra ti. Tu vai ter dinheiro pra botar gasolina? E se quebrar esse carro? Como é que tu vai pagar? Entendeu? Nossa, eu ia muito... agora tu falando bem identificado. E eu vou te dizer, tá? Isso é uma coisa que é minha. Que coisa, que eu sempre né? tive isso comigo, eu sempre soube disso, inclusive. Mas, hoje, por acaso, eu olhando ali na internet, eu vejo que tem pessoas vendendo cursos caríssimos pra falar isso pras pessoas. Tu precisa de permissão. Sabe? Mas sabe de quem que tu precisa de permissão? Das pessoas que tu ama ou das pessoas que te amam. Entendeu? Que importam, né? Que importam ali então, na assim, tua se vida. o teu pai e tua mãe te amam, os teus irmãos te amam, eles têm que... É como se eles tivessem que te autorizar. É como se tu tivesse que ter essa permissão pra crescer, pra evoluir, pra seguir. Pra sair daquele campo ali, às vezes de miséria, de escassez, e seguir a tua vida sem eles. Se tu não tem essa permissão, meu amiguinho, tu vai viver na miséria e não tem nada, não tem Arcura e não tem nada que vai mudar. O negócio é perguntar pros pais como você me vê e esteja preparado pra resposta. Ô pai, tu me vê no helicóptero? Como tu me vê? Tu me vê no helicóptero sendo milionário? Não te vejo. Te vejo lutando, trabalhando e se lascando e vai se aposentar com 60 anos e lá você vai pedrada ou não vai se aposentar. A minha família, Deus o livre não ter uma carteira assinada. Pois é, eu porque tenho querendo ou não, né? Eu tenho um primo, inclusive, que, nossa, é um cara a segurança, né? Que rala, a falsa que luta, segurança, que é né? músico. E ele não tem permissão. Por quê? Porque a família, tipo assim, tem que ter uma carteira assinada. Tem que ser um concurso público. Tem que ter algo que te dê segurança todo mês. Exatamente. Senão tu não vai vencer na vida. E eu tento pregar muito isso nas minhas consultas, sabe? Que tu não... Eu até fiz um vídeo esses tempos dizendo assim, ó... Que tanto que tu se importa com aquilo que a tua mãe pensa, com aquilo que a tua mãe acha. Entende? Tu tem que mudar, fazer com que ela te enxergue de outra forma, né? Pra te poder seguir. Porque se tu não tens isso, não tens a permissão dela, tu tem que mostrar que tu é capaz. Então é bem mais difícil. Porque aí primeiro tu vai ter que mostrar. E quando tu já tem essa permissão, é como se a tua mãe já estivesse pedindo por ti, rezando por ti. Intenção, reforça. Energia de prosperidade. Não, que o meu filho cresça, que o meu filho, sabe, seja a necessidade das pessoas, que as pessoas queiram estar perto dele, ajudando ele, levando ele para lugares. Não, qual é a mãe que pede isso? Não tem. Não tem, por quê? Porque a mãe, às vezes, ela vai pedir assim, eu sou uma, né? O meu filho tá morando fora da minha cidade, eu peço o quê pra ele? Deus, protege, traga as pessoas certas, né? Pra perto dele, pra que ele não se distraia, pra que ele tenha foco, pra que ele tenha saúde, pra que ele não corra riscos, né? Aí, outro dia, eu me peguei sendo essa mãezinha, sabe? Tipo assim, traz ele de volta, que eu tô com saudade. Volta pra cá. Não, sabe? Não é isso. Eu sinto falta, eu amo meu filho, mas eu quero inconsciente, muito, né? Eu quero muito que ele cresça, sabe? Eu quero muito que ele cresça, eu quero muito que ele chegue muito longe. Tanto que quando ele nasceu, eu peguei o cordão umbilical dele e pensei assim, Deus, aonde eu vou colocar esse cordão umbilical? Eu quero um lugar que tenha muita energia. Que vai ter sempre uma energia boa. Tu sempre teve essa intenção e esse cuidado, né? Por mais que a história com a Arcura é recente, né? Mas tu desde sempre teve esse cuidado com a energia. Com a energia, mesmo sem, né? Tu sempre trabalhou isso, né? Sempre foi uma coisa minha, assim, trabalhar com energia. E aí, em 2007, ele nasceu, eu peguei o cordão umbilical dele, uns anos depois, e eu fui pra Madrid. E eu falei, eu vou enterrar o cordão umbilical dele lá no estádio do Real Madrid. Por quê? Porque lá sempre vai ter alguém feliz. Alguém vai perder, mas alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. É um estádio que traz riqueza, que traz energia, sabe? De vitória, de coisas boas, né? Gente que emoção, tem né? Emoção. Emoção, então, né? Olha quanta energia tem no estádio. Imagina.
emoção, alegria, sabe? A comemoração, pessoas que têm dinheiro, jogadores que ganham milhões. Exatamente. É essa energia que eu quero pro meu filho. Exatamente. Então eu fui e enterrei o cordão umbilical do meu filho no estádio do Real Madrid. Exatamente. Agora até falando sobre isso, tu me fez lembrar de uma situação que eu até escutei esses dias, que foi o quê? A maioria das pessoas, por N situações, né, muitas vezes, acabam indo para a igreja, enfim, né, vão lá com medo, ou com medo, se eu fizer isso, Deus vai me castigar, ou se eu fizer aquilo, né, enfim, isso vai acontecer de ruim para mim. Por exemplo, essa energia de medo, né? Então, é muito colocado, né, para as pessoas essa questão. E eu escutei também o que a pessoa falou. Por exemplo, Deus, Jesus, ele é iluminação, ele é alegria, ele é felicidade, ele é paz, ele é tranquilidade. Deus e Jesus é isso. Se você tá numa energia de reclamação, de medo, de tristeza, de apego, enfim, nesse tipo de energia, quando você vai conversar com Deus, ele nem te escuta. Exatamente. Porque Deus tá aqui, ó, tu tá aqui, ele não te escuta. Exatamente, né? Por quê? Porque a frequência, né, tanto que se tu jogar lá no YouTube que seja, né, frequência de Deus, tu vai ver que é uma frequência elevada. Exatamente, né? exatamente. Se tu tá vibrando numa frequência muito baixa, tu não te conecta. Tu vai como se ele não te escutasse. Nem tô te escutando. Melhor aí. Por quê? Porque a frequência de Deus é uma frequência alta. Se tu tá vibrando numa frequência baixa, tu vai se conectar com quem tá ali naquela frequência baixa, que são os trevosos da vida querendo te sugar mais energia ainda. Exatamente. Então, é isso mesmo. E querendo ou não, né, não te cortando, mas querendo ou não, tu acaba te conectando com esse tipo de pessoas, né, e tu achando que tudo isso é normal. Né? No dia a dia, né? No dia a dia, porque Deus não me escuta, porque todo mundo cresce, todo mundo ganha, todo mundo tá bem e eu tô ruim. Mas a tua frequência, ela tá tão baixa que tu não consegue nem ficar mais perto de pessoas que estão boas, que estão bem, que estão felizes. Por quê? Porque tu se sente humilhado às vezes. Ou se não... Eu vou te falar, olha isso, tá? Eu tenho essa energia magnética forte, muito forte. Eu chego nos lugares, às vezes, é incrível, tá? Às vezes eu consigo parar, sabe? Para as pessoas parar para me observar. Eu presto atenção nisso, sabe? E o que acontece? Quando eu tô num lugar, olha bem, a minha frequência é boa. Quando eu estou num lugar que tem alguém com a frequência mais alta que a minha, eu não consigo ficar. E não é ego. Porque a pessoa tá aparecendo mais que eu, ou isso aqui. Não tem nada a ver, sabe? Porque eu sou de boa mesmo. É que é incompatível às vezes, sabia? É muito forte, é uma energia incompatível. A tua energia é boa, a minha energia é boa, mas às vezes é incompatível. Tem lugares que eu não consigo ficar. Aí como que eu entendo isso? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas são duas energias fortes, são duas frequências boas, mas às vezes um vibra de um lado, outro vibra do outro, eu não consigo ficar. E tem explicação pra isso? Não tem, sabe? Por isso que eu digo, tu tem que estar em lugares que tu se sente bem. Exatamente. Entende? Porque a disputa e a vaidade tá em todos os lugares, inclusive na espiritualidade. Sabe? Mas a minha energia é boa. Se Deus gosta de ti, tu imagina um fulaninho lá das trevas. Aí que ele vai te atacar. Sim. Aí que ele vai querer estar perto de ti, entendeu? Então, por isso eu digo, quanto mais luz tu tem, mais atacado tu é. Aí a pessoa fala pra mim assim, Gi, mas eu rezo tanto, eu agradeço de manhã, à tarde, à noite, eu só agradeço. Pois é, porque até dizem que a gratidão, né, é a chave do sucesso. Eu falei, vai agradecendo, vai. Agradece. Agradeço meu dia, agradeço minha comida, agradeço. Quando tu agradece demais, os anjinhos passam por ti e dizem assim, isso aí tá bom. Esse aí tá bem, tá feliz, só agradece, vambora, vamos pro próximo. Tu entendeu? Então, assim, a gratidão, ela é muito importante, sim. Sabe? A gratidão, ela é importante. Mas as pessoas entendem a gratidão errado. Tipo assim, eu tenho um sofá velho lá em casa. Eu quero um novo. Entende? Aí tu vai lá, joga aquele sofá velho fora. Deus, né? Eu quero um sofá novo. O que é a gratidão pra mim? A gratidão é quando tu tens uma coisa que tu vai lá, limpa, deixa bem bonitinho, bem cheirosinho e diz assim, Deus, muito obrigada por isso aqui que tu me deu. Só que agora outra família vai ser feliz, outra família vai tomar conta, vai ser feliz aqui em cima e eu acho e acredito muito que eu mereço algo melhor. Isso pra mim é gratidão, sabe? É tu valorizar aquilo que tu tem e pedir aquilo que tu realmente almeja, merece. Não, ok, tá bom, obrigada. Obrigada, agradeço. Tá bom. Pra ti tá bom, então tá bom. Se pra ti tá bom, pra mim também tá. Pra mim, a pessoa que ela só agradece e tá o dia inteiro reclamando que não tem dinheiro, que isso, que aquilo, ela é hipócrita. Eu vou ficar agradecendo o dia inteiro do quê? Porque eu tô viva, porque isso. Sim, eu agradeço pela minha saúde, agradeço pela minha vida, mas eu sempre digo, Deus, agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela estrutura, por tudo que eu tenho, por me alimentar sozinha, por tomar banho sozinha, por caminhar sozinha, sabe? Aquela história também, né, da oração, né? Porque aí a pessoa assim, mas eu já orei hoje, tá, mas e o que tu fez o restante do dia? Tu acha que oração vai resolver tua vida? Não.
Né? É bem difícil. Porque não é oração, é conexão. É. Né? Porque eu todos os dias, eu faço uma oração com a minha filha antes de dormir. Pai Nosso, né? Com Deus eu me deito, com Deus, todo dia. Ela não dorme sem fazer oração comigo. Por quê? Porque ela tem 6 anos, então eu já tô acostumando ela que antes de dormir ela tem que agradecer o Papai do Céu pelo dia, por isso, por aquilo. Daqui a pouco eu vou passar para ela exatamente aquilo que eu entendo que ela tem que fazer. Filha, tu tens que agradecer, mas tu tem que conversar com o Papai do Céu, não é só rezar o Pai Nosso. Como se Conversa. fosse Conversa com ele, fala como é que foi o teu dia, fala o que tu precisa, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar para isso. Então eu sempre digo, só orar, né? E só agradecer não vai tirar a tua frequência da negatividade, não vai fazer com que a tua energia mude. Tu tens que ter rituais. Tu tens que ter um tempo para Deus. Eu digo assim, ó, o tempo que eu peço para Deus, não, Deus, me ajuda nisso, nisso, nisso e naquilo. Eu fico imaginando todo mundo lá no computador, sabe, organizando ali o meu dia. E aí eu fico pensando assim, eles vão perder tempo pra fazer isso pra mim. E qual é o tempo que eu dou pra eles? Eu sempre penso isso, sabe? Eu tenho que doar o meu tempo pra eles, pra que eles possam doar o tempo deles pra mim. Senão... Então eu peço pra Deus, pros anjos, pros guias, pros santos. Eu só digo assim, ó, não quero nem saber quem tá aqui perto de mim. Eu quero isso, eu preciso disso. Vocês estão aí, vocês querem missão? Tô dando. Não vão ficar sem ter o que fazer. Porque se eu sou, eu acredito muito nisso, sabe? Pra mim Deus é o sol, intocável. E ninguém vive sem. Sim. Pra mim, Deus é o sol. Todo mundo pergunta, tens uma religião? Pra mim, Deus é o sol, ponto. E a água é a vida, né? Então, eu sempre, quando eu me olho no espelho, eu quero realmente ver isso. Eu quero ver essa imagem, essa semelhança com Deus. Entende? Então, quando eu tô brava, ou quando eu tô triste, ou quando eu tô incomodada com alguma coisa, eu me olho no espelho e eu vou ter um bate-papo comigo mesmo. Por quê? Porque se eu sou essa imagem e semelhança, significa o quê? Eu que criei isso. Foi eu que criei isso. Por que eu criei isso? Por que isso está acontecendo de errado? O que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi? Então, eu brigo mesmo. Eu brigo comigo, eu brigo com Deus. Por quê? Porque é meu pai. Quem que nunca brigou com o pai? Sim. Eu brigo, eu cobro, eu xingo, eu desafio. E tu tem consciência de tudo isso, né? Tu tem consciência que o quê? Que você se cuida, né? Tu tem esse autocuidado, né? Contigo mesmo, da tua energia, proteção, enfim, diária. Porém, tu sente que tem dias que não tá tão legal. Daí o que tá acontecendo? Eu não posso ficar nesse... Eu posso sentir dor, eu posso sentir tristeza, mas por quanto tempo eu vou me permitir ficar nesse estado? Eu não posso me permitir ficar nesse estado por mais de uma semana, né? Então, a pessoa tem esse autoconhecimento, né? Tem que ter. Eu acho que a consciência, né? Eu digo que a gente estava na terceira geração. O que é... Na terceira geração? Dimensão. Nós estávamos na terceira dimensão. O que é a terceira dimensão para mim? É tudo aquilo que os nossos pais viveram. Dificuldade, sofrimento, agressão, sabe? Julgamento, tristeza. Tudo aquilo que passamos, né? Vivemos daqui para trás. E aí, daqui nós viemos para cá, para a quinta dimensão. Que é o quê? A consciência. Entende? Então, essa quarta dimensão, eu acredito que é o quê? O processo. Entende? Então tem muita gente que não sai da terceira dimensão, por quê? Porque quer levar todo mundo junto, sabe? Às vezes tu muda, tu melhora e a pessoa não consegue, sabe, ainda ter prosperidade, ainda seguir em frente. Por quê? Porque ela fica preocupada com aquele povo que ficou para trás. Porque eu não sinto mais vontade de estar nesses lugares, mas, né? Então, assim, ó, entenda que a evolução, a espiritualidade, ela é única e exclusiva tua. Não tem como tu estar aqui levando todo mundo de atrás contigo. Não tem como. É único e teu, sabe? Só que aí quando tu estiver aqui, as pessoas não vão olhar pra ti, principalmente a tua família. Não vai olhar pra ti e vai dizer assim, nossa, como ela tá bem, como ela mudou, como ela tá diferente. Eles vão criticar. E eles vão dizer assim, oi, tá besta, tá bobo, olha só. Sabe? Nem dá mais bola, isso e aquilo. É exatamente isso que a família vai falar, sabe por quê? Porque eles às vezes, eles não te autorizaram aquilo, entendeu? E eles às vezes, sabem nem aceitar, não sabem reconhecer. Não. Né? E também porque eles não têm mais acesso. Sim. Eles não conseguem mais botar o dedinho na ferida, naquilo que te irrita, naquilo que te incomoda, naquele julgamento do passado. Eles entenderam que aquilo que antes te atingia, que eles falavam, que era brincadeirinha besta muitas vezes... Hoje já não tem mais importância. Não atinge mais. Não atinge mais. Então, a pessoa evoluir significa o quê? Vai ficar muita gente para trás. E por isso, muitas pessoas demoram tanto a evoluir. Por quê? Porque tem que ser na dor e no sofrimento. Tem que ser aqui, ó. É no amor ou na dor, né? Mas a maioria das vezes é por dor. É pela dor. A maioria das pessoas é pela dor. Gi, me conta agora, né? Durante esse bate-papo que a gente teve, dessa história, né? Com muito propósito da Arcura, né? Que a gente contou um pouquinho só, né? Para o pessoal entender um pouco melhor de como que funciona, né?
em relação à energia, ao cuidado, qual a mensagem final, assim, ó, que tu teria para deixar para as pessoas, assim, qual a importância delas terem esse olhar para parar todo dia, se conectar, porque tá todo mundo, né, na loucurada, no automático, querendo fazer, e aí, como a gente tinha conversado durante, né, a nossa conversa, aí depois vem as dores físicas, vem a ansiedade, vem a depressão, vem tudo junto, né, e a pessoa não sabe lidar com aquilo, né, porque foi ela mesma que se permitiu, né, a pessoa se permite, né, entrar nesse processo, né. Então, o que a pessoa poderia fazer para ela não, né, cuidar todo dia um pouquinho da sua energia, né, criar esse ritual? Como que a gente poderia fazer com que as pessoas entendam essa importância hoje? Primeiro, eu acho que se tu não tirar um tempo do teu dia para cuidar da tua energia, vai chegar um momento que o universo vai te cobrar isso, entende? Porque é extremamente necessário tu estar em paz contigo mesmo, com o teu coração, com a tua mente. Tu tem que estar em paz. O resto, tudo, tu sobrevive, sabe? Mas a tua energia, ela é necessária e ela é diária. Então, assim, ó, todos os dias, tira um tempinho, sabe? Pra cuidar da tua energia, pra se conectar, pra que seja num banho, sabe? Que seja através de um chá, que seja através da Arcura, não importa. Se a pessoa realmente quer estar bem consigo mesmo, ela tem que trabalhar as energias, né? E a energia quando eu falo de energia, tá? Mas eu trabalho energias separadamente. Energia de poder. Ah, mas a energia de poder as pessoas confundem, né? Que já acham que às vezes é arrogância, é isso, é aquilo. Não. Poder de atrair, poder de conquistar, poder de seduzir, poder de fazer aquilo que eu quero. Então, a energia de poder, eu alimento todo dia. Eu peço todos os dias para que essa energia esteja sempre presente na minha vida, sabe? Para eu poder, né, fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Então, eu trabalho muito a energia de poder em mim. Sabe? E outra coisa também, né, que muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho que parar hoje em dia pra fazer um banho, né, porque eu parar pra fazer um banho com ervas, parar pra comprar velinha, comprar... Não, gente, não precisa. Hoje a Arcura te ajuda nesse sentido, né, porque já vem pronto, né, é prático, é simples pro dia a dia, pra te não perder tempo fazendo banhos, enfim, tá prontinho, é só tu... Eu acho que lá de cima, né? Eu acho que lá de cima eles estão vendo as coisas. Eles estão vendo a correria que tá no dia a dia. E assim, ó, vou levar algo prático pra esse povo. Porque já que ninguém consegue estar na natureza. Exatamente, ninguém consegue o tempo todo. O tempo inteiro. Então, quando tu tem uma Arcura na mão, que já fica no carro, né? Sim. Quando tu tem a Arcura na mão, tu tá ali, sabe? Às vezes dentro do carro, até numa sinaleira. Para. Nossa, na sinaleira dá um tempo suficiente. Te concentra, põe a Arcura dentro do carro mesmo e vai pedindo, sabe? Pra que os caminhos se abram, pra que as coisas aconteçam, pra que tu tenha, na verdade, facilidades. Entende? Então, a Arcura, ela vai criando isso. Ela vai tirando a energia negativa e ela vai promovendo a energia boa. Só que qual é a energia boa? É aquilo que tu quer, é aquilo que tu mentalizou, é aquilo que tu pediu. Então, não é só limpar. A Arcura, ela tem esse poder, sabe? De potencializar aquilo que tu tá pensando. Aquilo que tu deseja, aquilo que tá no teu dia a dia, né? Então, assim, vai pra uma reunião, te cuida, te protege antes. Vai cuidar de uma pessoa doente, te protege pra não pegar a energia da pessoa e protege a pessoa também. Pra, às vezes até a gente ajudando, a gente tá fazendo de mau gosto, né? Sim. Então, um conselho, assim, que eu dou pras pessoas, que eu acho, assim, que faz parte de mim e faz parte de muita gente, né, que já pratica isso, é a caridade. Quando tu doa o teu tempo, quando tu doa algo pra alguém, sabe? É como se fosse acendendo uma luzinha nos teus caminhos. E uma vez eu perguntei pra Deus, meu Deus, eu já tive perdas, já sofri pra caramba, mas a minha vida tem muitos históricos de coisas maravilhosas. E uma vez eu me perguntava, meu Deus, mas por que eu sou diferente? Por que tanta coisa boa acontece comigo? E aí, depois de muito tempo, veio a resposta. E a resposta foi essa. Cada vez que eu ajudava alguém, que eu não perdia, mas que eu doava o meu tempo, sabe? Ou coisas materiais que fosse, pra ajudar alguém, era uma velinha que se acendia nos meus caminhos. Então, claro que chegou um momento que tava tudo iluminado, que tava tudo claro, e aí eu entendi que tudo aquilo que eu fiz pelas pessoas, voltou em dobro pra mim. Porque é muito bom a vida que eu tenho, as coisas que eu acesso, é muito bom. E às vezes eu ficava pensando, será que eu sou merecedora? Nossa, tanta gente que vem aqui na minha frente que parece que são pessoas tão boas, né? E nunca acessaram nada disso. E aí eu fiquei pensando, cada coisinha boa que eu fazia pra alguém, eu não ficava esperando, o que vai acontecer de bom comigo? Não, eu só fazia, eu só doava. Era o meu tempo, era uma explicação, era uma experiência que eu tinha vivido, era um abraço que eu dava, era uma coisa legal que eu falava pra pessoa quando ela tava ali
tensa, triste, e de repente eu fazia ela sorrir. Desmoronando. Cara, tu não tem poder, tu não tem noção, na verdade, do poder que um sorriso tem. Sabe? O poder do sorriso. Até existe hoje uma terapia, né? Que é a terapia do sorriso, que é um sarro. Uma vez eu fui num Congresso da Felicidade. E tinha um monte de gente lá, meu Deus. Eu falei, meu Deus, quem são esse povo? Que bando de palhaço. Circo, cheguei no circo. E as pessoas riam. Depois eu vi que era a terapia do riso. Sabe que aí entendeu tudo. Aí eu entendi tudo. Eu falei assim, meu Deus, as pessoas riam por rir. Sabe? E é verdade, sabe? Às vezes o teu sorriso, ele abre portas. Ele tira o mau humor de alguém. Ele faz a pessoa entender que a vida não é só aquela coisa tensa, sabe? E não é aquele positivismo o tóxico, né? Que muitas vezes as pessoas falam, né? Não é algo natural, né? Eu penso assim, sabe? A caridade, eu acho que é desde de Jesus, né? De doar, não importa pra quem, não importa se a pessoa merece ou não merece, se o teu coração pede, faça. Por quê? Porque né? Entrega o melhor. Por quê? Porque Deus usa as pessoas, né? Deus usa as pessoas pra isso, né? Ah, porque o fulano fez isso no passado. Não importa, às vezes ele só precisa dessa tua ajuda, desse teu esforço pra poder melhorar, pra poder seguir. Então, assim, ó, além de tu cuidar da tua energia, ter um bom pensamento, né? Alimentar essa energia boa, né? Cuidar dessa energia diariamente, assim como a gente toma banho, né? Rituais. Todo dia tu tira 10 minutos, todo 15 minutos pra tomar um banho, enfim, tu tira 10 minutos pra cuidar de si, né? E eu penso assim também, né? A pessoa reclama sempre, mas às vezes ela não se permite. Muitas pessoas são incrédulas. Eu não acredito que isso aqui vai mudar a minha energia. Testa, para de ser ignorante, para de julgar as pessoas. É aquela história, né? Tu acredita na lei da gravidade? Se eu largar esse copo, ele vai cair ou não vai cair? Ele vai cair, né? Ele vai cair. E depende de eu acreditar ou não? Não. Energia é a mesma coisa. A energia é a mesma coisa. Tu pode não acreditar nisso, não acreditar naquilo. Mas energia é uma coisa que tem em tudo. Tem nas plantas, tem nos animais, tem nas pessoas. Se tu acredita, se tu não acredita, o universo não tá nem aí pra ti. Mas a minha missão, desde o momento que veio, né, todo esse processo, era levar a cura pro mundo. E eu vou pedir, assim, vou pedir com todo o carinho do mundo. Eu busco ajuda pra isso. Então, se aí na tua cidade, você que é terapeuta, massagista, você que atende pessoas, que fazem grupos, principalmente com mulheres, que eu acho muito bacana esses encontros, essas conexões, né? Fala com a gente, pra levar isso pra essas pessoas, eu não digo nem testar, porque a cura já foi testada, ela já veio da onde não precisa, sabe? Já foi feito teste suficiente, né? Meu Deus, eu já desafiei tudo o que tinha pra desafiar, da cura eu desafiei, porque eu sou uma pessoa bem difícil, não é qualquer coisa que me convence, entendeu? Então assim, eu peço ajuda, porque a missão era essa, vai e leva pro mundo. Eu não consigo, às vezes, sair de Criciúma pra levar a cura, mas você que tá aí nessa cidade, em outra cidade, onde quer que tu esteja, se tu tiver e sentir no teu coração que isso pode também ser uma ferramenta para ti, para se proteger, para se cuidar, ou até para estar passando para as pessoas, para os teus clientes, fala com a gente, me ajuda a levar isso pro mundo, tá? Não é uma questão financeira, não é uma questão de ego. Eu acho, assim, que outra pessoa com a ferramenta que eu tenho nas mãos, ela estaria explodindo na internet. E olha, a dificuldade que eu tenho até pra estar aqui não é fácil, tá? Então, assim, ajuda a gente a levar a cura pro mundo, ajuda a gente a fazer com que essas pessoas se conectem com a própria energia dela e com todas as energias celestiais. Porque as pessoas têm que aprender, né, o poder que cada uma tem, né, dentro de si, né? É isso aí, lindo, né? É lindo. E assim, se eu fosse enfileirar ou até botar na própria internet todos os depoimentos que a gente recebe das pessoas, cara, assim, é inacreditável. É essa palavra que eu tenho pra dizer. É inacreditável. Porque tem pessoas que falam as coisas pra mim chorando. E dizendo assim, Gi, eu tenho até medo de falar. Parece assim que se eu falar, alguém vai ouvir e vai mudar. Não. Vai mudar o que tá acontecendo, vai né? Eu tenho até medo de que aconteça, né? A pessoa guarda aquilo ali pra si, tá tudo bem agora. Eu vou ficar pra mim, vou guardar pra mim. É isso mesmo. E tem a Arcura, né? Daqui a pouco vai ter novidades, tem a máquina vindo por aí, também preciso de ajuda, preciso muito de ajuda, principalmente de pessoas que entendam, né, sobre física, sobre... Porque como vocês veem, né, o negócio aqui é por sonhos, né? O negócio não é... Eu ia me aposentar, né? Não consegui ainda. Era a intenção. Mas, quando a gente pensa em se aposentar, a gente pensa em ganhar dinheiro e ficar quietinha. No meu caso, é trabalhar.
É levar isso pro mundo, e nós vamos levar pro mundo. Estamos levando. Não, depois de tudo que aconteceu, não tem como eu não tá levando isso para as pessoas. Né, e deixar. Não existe essa possibilidade. Então, eu só peço isso, para que as pessoas olhem para sua energia com cuidado. Por quê? Para te estar bem no trabalho, tu tem que ter uma boa energia. Para te ser bem visto, tu tem que ter uma boa energia. Para te estar em paz com os teus filhos na tua casa, tu tem que ter uma boa energia. Então, assim, a energia é tudo. Energia é tudo. E energia boa, né? Porque tem energias que não são boas. E nunca esqueça, né? Na energia ruim, nem Deus se conecta, nem Ele vai te escutar. Então... Simples assim. Simples assim, né? Frequência. Frequência, vibração. Então, se você se conectou com a história da Arcura e quer entender mais como funciona, o nosso Instagram é Arcura Quântica, tem o nosso contato também que vai ficar aqui na legenda, e o nosso YouTube também. Ali também consta a frequência, né, que você pode estar escutando e colocando durante a aplicação das essências. Esse é o nosso primeiro episódio e até mais.